Olá, meus amigos, tudo bem? O Canelas Podcast continua com sua série de entrevistas com candidatos a vereador aqui no nosso município de Cáceres. Dizer para vocês que no final agora de setembro, se eu não estiver enganado, 26 de setembro, está marcado um debate com candidatos a vice-prefeito de Cáceres. E 3 de outubro, seguindo a legislação eleitoral, faremos um debate com os candidatos a prefeito de Cáceres. Daqui um dia eu devo me reunir com as coordenações das campanhas a prefeito, de Sérgio Arruda, de Eliane Liberato e de Francis Mares, para alinhar como é que vai ser esse debate. E hoje, no nosso 24º programa, converso essa noite com Jerônimo Gonçalves. Jerônimo tem 49 anos, tem 3 filhos, é casado. Foi vereador de 2017 a 2020, é psicólogo de formação, católico, vai bater um papo aqui com a gente. Na última eleição, não conseguiu se reeleger, ficando bem próximo da reeleição, não conseguindo a eleição por 4 votos. Assumiu a Secretaria de Planejamento nesse governo da atual prefeita Eliane, ficou um tempo como secretário, depois foi coordenar o REURB e também ficou um tempo, se eu não me engano, quase um ano como vereador. Certo? Certo. Mais ou menos isso. Então é isso, vamos falar aqui hoje sobre as ideias dele, sobre como que ele vê a política, como que ele vê o mundo. E hoje ele é candidato pela 3ª vez à Câmara de Vereadores de Cáceres. Boa noite, Jerônimo, tudo bem? Boa noite, meu amigo Thomas Canelas. Tudo bem, sim, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Tranquilo. Jerônimo, para quem não te conhece, olhe para minha câmera lateral e se apresente para o público de Cáceres. Boa noite a todos. Como o Thomas já mencionou, meu nome é Jerônimo Gonçalves, casado. Nasci na cidade de Jauru, aqui perto de Cáceres, né? No ano de 75 e na década de 80 eu vim para Cáceres, né? Sou o irmão, o 6º ou 7º na linhagem, né? Éramos em 11 irmãos, já perdemos 3 e hoje somos em 8. Uma família maravilhosa, pai e mãe bastante religiosos e graças a Deus nos estabelecemos em Cáceres e desde então estamos aqui. Maravilha. Deixa eu falar para você, eu estou fazendo isso com todos os candidatos, então eu vou te chamar de candidato. Ok. Tá bom? Candidato, vamos lá. Jerônimo Gonçalves, de onde que você é, de onde que você nasceu, como é que foi sua vida para chegar em Cáceres? Conta um pouquinho pra gente, vamos lá. Pois bem, eu morava, meus pais são de Minas Gerais, né, do estado de Minas Gerais, vieram na década de 70, assim como a maioria que mora em Jauru, veio de Minas Gerais, também meus pais vieram. E moramos ali numa fazenda, inclusive de uma pessoa muito conhecida aqui em Cáceres, que veio a falecer há pouco tempo, que é o seu Lazinho Rocha. Você nasceu em que cidade, então? Eu nasci em Jauru. Jauru? Jauru, Mato aqui Grosso. perto. Aqui pertinho da gente aqui. Quando você nasceu não era Jauru, né? Já era Jauru, Já era Jauru? Só que não era ainda município. Era o quê? Era um distrito. De Cáceres? Tudo dependia de Cáceres. Entendi, Tudo dependia tudo de na Cáceres. famosa Verdade, gleba. Por isso que a gente chama essa região toda da região da Grande Cáceres, né? Uhum. Que envolvia toda essa nossa região aí. Depois certo. eles foram se emancipando, né? E é isso. Jauru já é pequena hoje. Sim. Na época que você nasceu, lá tinha hospital, maternidade, como que era? Thomas, é uma pergunta complexa, porque a gente que morava na roça, nós não sabemos assim ao certo, muitas vezes, isso aí, para todo mundo que está me assistindo e que tem seus 49 anos e veio da roça, nem sempre você teve a oportunidade de sentar com a mãe e com o pai para ele dizer aonde você nasceu, se você realmente foi para uma maternidade ou se foi de parteira ou nasceu em casa. Como a minha mãe já faleceu, eu acredito que eu tenha nascido de parteira, né? Não, nunca te falou? Nós acabamos não conversando. Entendi. Eu acredito que eu nasci de parteira, num lugarzinho chamado Brigadeiro. Brigadeiro? Por isso que eu sou doce, porque o nome, né, é Brigadeiro. Entendi. Foi onde eu nasci. E aí acabei sendo registrado. Como Cáceres? Em Jauru. Mas como Cáceres ou não? Não, Jauru já tinha provavelmente uma comarca lá do cartório e tudo mais. Entendi. É escrito Jauru. Mas na época era Cáceres ainda a cidade? Já, na época eu acredito Cáceres. Que era Cáceres. E o meu nome, não sei se você vai perguntar isso, mas eu também tinha uma curiosidade, porque Jerônimo. Jerônimo, né? É uma expressão, né? É Jerônimo.
E por incrível que pareça... Mas pessoa de perigo, né? O de aventura, né? Jerônimo! Então, eu tinha curiosidade por que a mãe colocou o meu nome de Jerônimo. Algumas pessoas brincavam porque tinha uma novela famosa naquela época, né? E um índio também, algo nesse sentido. Mas você sabe que quem me chamou a atenção foi um grande desembargador que teve no estado de Mato Grosso, e infelizmente eu acabei esquecendo o nome dele. Está me vindo essa conversa agora. E um dia, fazendo uma visita para ele, eu estava vereador naquela ocasião, visitei-o em sua residência, e ele falou: Jerônimo, que bonito nome. Eu falei: olha, eu não sei por que minha mãe me colocou esse nome. Ele falou: proteção. Por quê? Proteção por conta de São Jerônimo, que é um grande santo da Igreja Católica, um tradutor da Bíblia. E aí que eu fui, então, caí na realidade naquele sentido, né? E pude perceber a grandeza desse nome que minha mãe me deu. Certo. Candidato, diga uma coisa. Você veio pra cá, vocês veio pra cá com que idade? Mas por volta dos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Certo. Tem quantos irmãos? Nós éramos em 11, hoje a gente é em 8. Em 8. Somos agora 5 mulheres e 3 homens. Certo. E como que é? Que memórias que você tem da sua infância? Pois bem, eu morava, como já disse, num lugar chamado Brigadeiro. Eu tenho boas memórias daquele lugar. Era uma infância bastante difícil, né? Morávamos de favor praticamente nas fazendas, né? Quando o pai pegava empreita nessas fazendas e levava toda a família. E um monte de filho, né? E era 11, porque naquela época era assim as famílias. Eram 11 do pai e da mãe? Pai e de mãe. Na época, as famílias tinham 10 filhos, 11 filhos, 12, 15 e assim por diante. 9, 8, era difícil uma família pequena, né? E eu tinha lembrança porque o pai e a mãe, eles sempre foram muito presentes, brincavam muito com a gente. O pai, sobretudo, era muito brincalhão, apesar de ser sério, né? E a gente, quando criança, brincava muito ali naquele quintal daquela fazenda, fazia os nossos brinquedinhos, nossos carrinhos, né? Tinha um rio, que era o Rio Jauru, o Rio Brigadeiro, que passava perto. Nós brincávamos muito naquele rio. Enfim, essas lembranças são muito boas, são muito positivas na minha história, da minha infância. Você veio pra cá com que idade? 6 anos, mais ou menos. 6 anos. 5 Aí você morou aonde aqui? Primeiro bairro que eu morei foi ali próximo do antigo posto Rio Paraguai. Na verdade, hoje é o Rio Paraguai. Antigamente tinha um outro nome, se não me engano. E ali Posto Rio Paraguai? É na BR. Na BR. Sei. Ali tinha uma casa de madeira. E foi a primeira casa que nós moramos. Perto do Posto Bandeirante, no caso, né? Eu acho que ali é Jardim Paraíso. E por que sua família veio pra cá? Interessante. Nós estávamos lá, cada um vivendo a tua vida. Acho que ninguém tinha aqueles sonhos, né, de fazer muita coisa. Mas eu tinha um irmão que eu louvo a Deus todos os dias pela vida dele, né? Já faleceu. Nós sempre trabalhamos todo mundo na roça, quer dizer, eu não, porque eu vim jovem para cá, né? Mas os mais velhos trabalhavam na roça. Esse meu irmão, diz os outros, que ele era um dos que não gostava muito da roça. Então havia um padre muito famoso, o Carlos Henrique, já faleceu. Tinha um padre muito famoso em Jauru. Só parênteses, muitos irmãos, você é um dos primeiros ou dos últimos? Eu estou ali no sexto, mais ou menos, no meio, Tá. Esse meu irmão, ele chegou para esse padre que era muito famoso lá na época, você deve ter ouvido falar nele, ele foi assassinado, inclusive, Padre Nazareno, né? Não ouvi. Um padre muito famoso, você pode procurar, inclusive está um processo de beatificação dele, etc, né? E esse padre rezava essas missas lá naquela ocasião, minha mãe muito católica, e ele perguntou quem que gostaria de ir para o seminário. E esse meu irmão, isso conta os outros, né? Não era pra virar padre. Para virar padre. Na verdade, ele não queria virar padre, ele queria era fugir da roça. Certo. Diz os mais velhos que ele queria correr do trabalho da roça e falou pro padre que queria, então, ser padre, né? E aí o padre levou ele pro seminário. Inclusive, ele foi seminarista junto com o padre José da Silva, que é padre aqui na Cristo Trabalhador. O padre José da Silva, toda vez que me encontra, lembra dessa história. Mas o finado Carlinho, ele vivia fugindo do seminário para curtir as noites, né? E uma determinada noite ele fugiu de lá e veio parar aqui em Cáceres. Até hoje eu não sei Ele fugiu da onde? Do seminário de Jauru, naquela época, e veio para Cáceres, sem avisar ninguém. E aqui ele se estabeleceu, ficou um tempo, arrumou um emprego, e foi quando ele mandou uma carta, porque naquela época tem carta, só tinha carta, né? Mandou uma carta pro pai, falando o seguinte: olha, eu vou buscar todos vocês.
E assim a gente se procedeu. E foi graças ao meu irmão Carlinhos que nós viemos parar aqui em Cáceres. Isso foi muito bom. O pessoal tá mandando pergunta aqui pra você. Daqui a pouco nós vamos fazer. Certo. Deixa eu falar pra você. Você é muito forte nessa questão sua, esse viés seu religioso, né? Você sempre foi católico? Nasci num berço católico, minha mãe era muito católica. Inclusive, eu fui tocar em um evento em Figueirópolis, no ano de 1996, mais ou menos. E me apresentei dizendo que eu era daquela região, nasci ali em Jauru, minha mãe era fulana de tal, assim, assim, assado. Aí, algumas pessoas que estavam participando, no intervalo, veio me procurar. E disse coisas lindas a respeito da minha mãe. Disse que a minha mãe era uma mulher de muita fé. Naquela região de Jauru, ali próximo do Brigadeiro, quando tinha essa seca que nós estamos vivendo agora, inclusive, ela fazia novena para que viesse a chuva. Segundo essas donas, toda novena, quando terminava o último dia da novena, caía a chuva. Ela era uma mulher de muita fé. Então, gostei muito de ouvir isso. Entendi. Estamos precisando agora desse momento, sobretudo, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui que me ocorreu agora, que cada candidato a gente muda um pouco as perguntas. Eu perguntei isso pro padre Jair, vou perguntar para você. Por que você acha que cada dia tem mais no Brasil evangélicos? Os católicos estão perdendo território. Como é que você avalia? Veja, Thomas, eu não acredito que a gente tenha perdido o território. Eu acredito que a Igreja Católica sempre teve a sua preocupação de continuar evangelizando, né? Aqueles que realmente aderem à fé católica. Você sabe que a Igreja Católica é a primeira igreja que surgiu, né, no mundo. E a partir daí foi evangelizando todos os continentes e no Brasil não foi diferente. A adesão à fé católica é muito grande. Eu acredito que aqueles que deixaram de ser católicos, entre aspas, é porque realmente não conhecem a fé católica, né? Então, assim, de certa forma ele não praticava a Igreja Católica. Tanto é verdade que eu tenho muitos amigos que aderiram a uma outra denominação e eu pergunto para eles não sabem nada da Igreja Católica. Portanto, é difícil você dizer que você pertence a alguma religião se você não tem aquele verdadeiro conhecimento. Então, não acredito que a gente tenha perdido o território, não. Creio que a gente está bem onde a gente está. Entendi. Eu perguntei isso pro padre Jair, lembrei da resposta dele. Ele falou assim que... Ele falou também que o mundo... Acho que, se não me engano, ele disse isso. No mundo evangélico... Fica à vontade. No mundo evangélico, usa muito mais... Eles usam melhor a parte de mídia, de propaganda. Tem vários canais de televisão grandes que são de igrejas evangélicas, né? Sim. Nesse sentido aí que ele constrói. É interessante. Surgiram muitas igrejas. A primeira divisão, né, da igreja, lá do ano de 1540, se não me falha a memória. De lá para cá surgiram N igrejas, né? Mas eu volto a repetir. Na minha visão, a pessoa que deixa a Igreja Católica, nem sempre ela tem o conhecimento da igreja. E é por isso que ela acaba aderindo a uma outra. Tanto é que o cara sai de uma, acaba indo para outra, depois ele não está satisfeito ali, vai para uma outra. Então, essa busca incessante do ser humano, né? A bem da verdade é que todo ser humano ele tem uma necessidade dentro dele, já falando aí de uma questão mais espiritual, que só Deus pode saciar. E aí ele fica buscando aqui, buscando ali, buscando lá, né? Mas... Vou te fazer uma pergunta. A igreja, ela tem tudo que a gente precisa. Entendi. Você sempre falou muito bem como você fala? Esse é dom ou você era ruim e melhorou? Eu era péssimo. Você chorava em sala de aula. Você fala muito bem. Eu chorava em sala de aula, eu tinha um maior medo de falar. Se a professora fosse pedir para eu ler, eu chorava. Ficava o tempo inteiro chorando até chegar a minha vez. E aí, como que você melhorou? Eu entrei na Renovação Carismática Católica. Você já ouviu falar desse movimento? Sim. Então, e a partir daí, Deus foi moldando. Foi vindo das missões. Você nunca fez curso? Não, nunca fiz um curso. Mas você fala muito bem. Você me dá um tema e eu vou trabalhando ele. Agora, tem gente que tem a mente mais esclarecida. Eu, às vezes, trombo em algumas palavras, mas... Não, mas eu falo de retórica mesmo. Você fala bem, dá pra ver. Eu acredito que Deus permitiu isso. É um dom de Deus mesmo. Tá. E falando um pouco da sua vida aqui em Cáceres, você trabalhou aonde aqui em Cáceres? Como é que foi sua vida antes de entrar na política? Vamos colocar assim. É muita coisa. Temos tempo? Bastante tempo? Tem. Mas vai picotando. Vou picotando, né? Thomas, eu desde pequeno trabalhei, desde criança, desde ali com meus 10 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Aonde? Eu fiz até uma biografia engraçada que alguém me perguntou, mas por que você colocar isso? Eu falei, cara, porque eu acho que eu não quero esquecer o que eu fiz, né? Você trabalhou onde com 10 anos?
Com 10 anos eu tinha um grupo de mulheres que eu carpia o quintal. Era você ia grupo de carpir, né? clientela. Naquela época... Aqui em Cáceres. Aqui em Cáceres. Naquela época tinha muito isso. A gente com 10, 12 anos ou até mais na idade saía pela rua procurando quintal para carpir. E as mulheres pagavam. E como eu gostava de fazer, fazia bem feito. Por incrível que pareça, hoje eu não sou muito fã da enxada, né? Mas naquela época eu trabalhava bem, então eu tinha minha clientela. Depois, o meu pai arrumou um emprego para mim como ajudante de marcenaria. Então eu fui trabalhar como ajudante de marceneiro, trabalhei por mais ou menos uns 2 anos ali, tinha uma... Em frente, na General Osório, havia, não sei se você sabe, é dessa época, o Tutu teve a primeira lanchonete. Lá do Cometa. Lá do Cometa, né? Não. Não, aqui no começo da General Osório praticamente. Onde era o bacharel, onde era o... Exato. Então, aí na frente deles Esqueci o nome. tem uma academia, inclusive, né? Sim, mas era Tutu lá antigamente. Ali era o Tutu ali. Mas teve um bar muito famoso lá. Teve Eu também esqueci o nome. Você esqueceu? Teve. Não lembra o nome? Não lembro, não. Não sou muito bom de bar. Mas, de qualquer forma, na frente tinha uma marcenaria muito famosa. Antigamente, Thomas, aqui, as marcenarias construíam muito móveis de cerejeira, mogno. Né, Quando se podia fazer, né? Coisa Hoje é crime ambiental. Hoje não se faz, mas fazia muito. E eu era ajudante marceneiro. Foi ali que eu comecei a deslanchar, né? Depois trabalhei aqui no Espanhol, aqui no Junco, não sei se você conhece, é uma que é metalúrgica. Não. Né? O seu espanhol é espanhol mesmo, a gente chamava. Isso você tinha que idade? Nessa idade eu tinha 13. Tá, hoje você tem 49. 49. Há quanto tempo você conhece sua esposa que tá aqui assistindo você? Eu conheci ela numa ocasião seguinte, eu estava morando em Cuiabá. Não, você tinha que idade? Eu tinha 17. Ah, e aí, conta pra nós, como é que foi? Cara, eu vim de Cuiabá, eu passei, para isso eu preciso dizer, eu estava em Cuiabá, eu fui seminarista por 2 anos, lá no Patronato Santo Antônio, seminarista salesiano, né, no Cochipó da Ponte, junto com o Padre Santo, que está aqui em Cáceres agora. Quando meu pai faleceu, nessa data, eu deixei o seminário para ficar com a mãe. E recebi uma carta da minha irmã Jane, em nome do Padre Geraldo. Não, só um pouquinho, volta um pouquinho. Você estava onde? Eu estava em Cuiabá. Aham. Eu estava morando em Cuiabá porque eu era seminarista. Pra virar padre. Para virar padre. Ah, tá bom. Só 2 anos. Aham. Né? Você queria virar padre, entendi. Queria, eu gosto da vida sacerdotal. E nesses 2 anos aí, que eu estava lá, eu gostava muito, mas aí veio a falecer o meu pai. E meu irmão mais velho levou a mãe para morar em Cuiabá com ele. Eu então deixei o seminário, porque aí dos que estavam solteiros, eu era então o mais velho. Falei, vou voltar para casa para cuidar da mãe. Porque o seminário tinha que ficar o dia inteiro lá. O seminário você tem que morar, né? Você tem que fazer parte ali. É o internato, né? É um internato. Exatamente, é isso aí. Aí você leva... E afinal desses 2 anos, se eu quisesse continuar, eu teria que ir para Campo Grande. Entendeu? Porque aí já não tinha mais estudo em Cuiabá. A próxima etapa seria Campo Vai Grande. terminar. Para continuar os estudos, né? Mas terminaria em Campo Grande. Terminaria em Campo Grande. E nessa ocasião eu desisti do seminário para ficar Você em desistiu casa. por isso? Não, eu desisti por causa do que meu pai morreu e eu fui para casa. Perfeito. Mas você acha que você tinha vocação? Eu acho que tinha. Acho que tinha vocação. Assim como tem vocação por matrimônio, né? É possível. Acredito que é possível. Recebi uma carta, então. Foi aí que eu conheci ela, que sua pergunta dá nisso, né? Recebi uma carta da minha irmã dizendo o seguinte: olha, o Padre Geraldo vai começar aqui em Cáceres um encontro chamado Água Viva. E nós queríamos que você viesse para tocar para nós. Você que faleceu esse ano. Você e o meu irmão Gerson. E aí eu desci para cá. Isso foi em novembro de 1992. E quando eu desci na rodoviária, na antiga rodoviária lá no centro, onde hoje é o Sicredi, estava lá a digníssima. Ela estava fazendo aquela... Foi me buscar. Mas ela te conhecia de onde? Ela que foi me buscar, para eu tocar. Ela também ia tocar. Ela ia cantar no encontro. Mas vocês não se conheciam? Não, nós não nos conhecíamos. Mas por que ela era de Cáceres? Ela já era daqui. Ela foi te buscar, e aí? Ela foi me buscar de limousine, né? Uma Caloi. Você conhece essa marca de bicicleta Caloi, né? Mas foi assim mesmo? Foi assim mesmo, velho. Mas ela foi lá e falou o que pra você, ó? Oi, eu sou Jezebel, eu vim buscar você. Que bom. E ali a gente se conheceu. E aí a gente começou... Ela tava de Calói mesmo? Ela tava de Calói. E você foi como? Nós, o que você acha? Na garupa, pô. Sério mesmo? É verdade isso, Zé?
Nossa, achei que era brincadeira. Não, aí. E Aí assim- vocês foram pra onde? Pro Geraldão? Não, aí nós fomos, eu fui pra casa da minha irmã, pra ficar lá, porque eu vim só pra tocar nesse encontro. Você ia tocar o quê? Contrabaixo. Tá. E o O que você meu, toca- e o o que meu to- irmão guitarra. O que você toca até hoje é contrabaixo? É, contrabaixo, Tá. até hoje. E ali a gente se conheceu, a partir disso que a gente se conheceu. Foi nesses encontros aí. Aí a gente começou a... Mas você demorou pra saber que tinha sentido algo por ela? Não, foi minha primeira namorada, né? Não, sim. Não demorou. Mas desse dia da rodoviária Demorou até- ela se convencer que eu era o cara, né? Ela não queria no começo? No começo, não. É, por Foi quê? difícil. Mulher é difícil, né, rapaz? Não é... Ela tinha que idade? Ela é 4 anos mais velha, então ela tinha 21. 21 anos, exatamente. Entendi. Aí demorou E aí a um gente tempo. começou a namorar, nós namoramos 6 meses e casamos. Pra resumir a história. pra você Ela ter ideia. casou com 18. Casei com 17,5. 17,5. Aham. Na época podia se emancipar? Ou Não, tinha que minha mãe emancipar? ensinou. Emancipou, né? Minha mãe. Aham. Entendeu? Novo, né? E você que tá... Quanto tempo você tá casado? Nós vamos fazer 31 anos esse ano. 31 anos. Agora em outubro. E o que você diria pra... O que você diria que... como que eu vou perguntar? É a receita certa de dar certo? Quanto tempo? O casamento? Isso. Hoje você vê... Hoje tá explodindo os números de divórcio, né? É, tem bastante. Por que você acha? Muita gente não quer nem casar mais, né? Uhum. Ô Thomas, não é como uma receita para uma dor que você sente de algo e ali tá Não é tudo uma fórmula de certinho. bolo, né? Não é uma fórmula de bolo, não é. Sim, mas o que tem que ter? Tem N situações, mas eu imagino que primeiro o respeito múltiplo, né? O diálogo. O diálogo é uma coisa importante, porque, por exemplo, teve uma fase do casamento que a gente estava com dificuldade e eu identifiquei que era questão de diálogo. Ela sempre me cobrava isso. Você não conversa. E aí eu comecei a perceber que realmente eu não conversava. Eu gostava de ficar no meu canto, gostava de ficar quieto. Não expressava suas emoções. Inclusive, eu lembrei de um relatório que o padre, quando você está no seminário, os padres, eles fazem uns relatórios do seminarista. Falava que você era quieto. Num dos relatórios falava isso. Ele é muito quieto Se isola? e gosta de ficar sozinho em certos momentos. Apesar de eu ser um cara alegre e espontâneo. Depois a gente vai entendendo melhor isso aí. Então, a gente vai se descobrindo. No relacionamento conjugal, você tem que ter paciência. Paciência um com o outro. Porque é uma vivência, são duas pessoas diferentes que vão se conhecer, vai conviver. Tem gente que acha que vai casar e aí vai ser igual no namoro. O namoro é uma coisa. Por mais que você namore por muitos anos, não tem nada a ver com o casamento. Mas como que você sabia que era ela? Ah, a gente não sabe, né? Assim, certeza, não vai ser essa aqui, acabou e ponto Não, final. mas quando você pediu em casamento, sim, ué. Naquele momento você sabe, mas você não tem uma visão mais longa. Daqui 30 anos nós vamos continuar juntos. A gente deseja, pede a Deus e faz de tudo para permanecer. A partir daí, sim. Né? E aí, hoje eu posso dizer para você, olhando para 30 anos atrás, com certeza era ela. Eu precisava dela na minha vida. Entendi. E só pra gente fechar esse bloco da sua vida pessoal, depois nós vamos falar da parte política. Sim. Você fez psicologia por quê? Como que foi a sua aproximação com esse curso? Que é o que você faz hoje, só pra gente caminhar para Certo. Eu entrei no hospital São Luís em 94 como maqueiro e depois eu fui para a área da enfermagem e fiz o técnico em enfermagem. passou no concurso? 2 anos. Não, São Luís era contrato. E depois Foi maqueiro e tal. Foi maqueiro e Tava casado. Já estava casado. E aí eu fui para a área da enfermagem, me apaixonei pela enfermagem. Enfermagem é um servir, né? E fiquei como técnico em enfermagem, atuei 15 anos. Trabalhei Nossa. no regional, Tempão. trabalhei no São Luís, trabalhei 2000 no Bom até Samaritano. 2009? Até 2009, mais ou menos. E aí? Exatamente isso, essa data aí. Aí eu saí do hospital porque eu montei uma pequena empresa de transporte. E comecei a levar alunos daqui para 4 Marcos, para estudar lá na van. Né? Vai e voltava. E aí voltava todas Mas estudar as noites. em 4 Marcos? Em 4 Mas por que Marcos. alguém faria isso? Porque naquela época não tinha faculdade aqui, como a FAPAM, por exemplo. Faculdade. Exatamente. Pensei que era escola. Não, faculdade. Então eu levava os universitários lá. E lá tinha Você que era curso- motorista? Eu era um dos motoristas, né? E lá tinha o Aí curso você, saiu de do, aí você psicologia. saiu do negócio, tá. E lá tinha o curso Aí você de saiu do psicologia. hospital. Saí do hospital. E lá tinha o curso de psicologia. Certo.
E foi quando eu me FQM, né? FQM. Mas veja, eu comecei a fazer enfermagem. Porque como eu estava indo levar os alunos, eu falei, eu não vou ficar aqui sem estudar. Entendi, legal. Então eu comecei a fazer enfermagem, fui até o 7º semestre. Que legal. E no 7º semestre, eu conheci o curso de psicologia, me apaixonei e migrei para psicologia. E vim finalizar aqui na Você FAPAM. perdeu os 3 anos e meio. Perdeu, né? Praticamente, né? Perdeu, faz parte. Aproveitou algumas matérias, pouco. né? Mas eu vim aqui para FAPAM e concluí psicologia. Mas você na sempre FAPAM. gostou de conhecer a saúde. mente humana, então. Área da Não, mas, saúde. não, mais a mente. Mais a mente humana. E também o servir na questão do entendimento da pessoa humana, né? Você sempre gostou disso. Por isso que eu gostei da psicologia. Mas você também não tinha uma padaria? Aqui na esquina Ou era da um FAPAM. bar, ou era o que Aqui, que era? padaria. Padaria e lanchonete do Jerônimo, na esquina da FAPAM. Não era pão e vinho? Antigamente, do antigo dono, se chamava Pão e Vinho. Aí você que comprou. Comprei dele e coloquei o nome, Padaria e Lanchonete do Jerônimo. Toquei por 3 anos e meio. Foi no ano de 2016, quando eu recebi o convite para ingressar na política, que eu vendi a padaria. Tá, depois nós vamos falar disso. A parte Perfeito. política. Mas lá fazia pão? Como que é? A especialidade era pão? Porque o povo fala isso. Eu achei que era um mercado. É um bar, então. Era uma lanchonete e uma padaria. Como que era o nome? Padaria e Lanchonete do Jerônimo. Lanchonete e padaria. Lanchonete. Fazia o quê? Abria até que horas? Abria às 5h30 da manhã e fechava meia-noite. Você ficava lá. Eu mais 11 E funcionários. o povo bebia muito cerveja nessa época lá já? Os universitários? Os universitários. Você tá bebendo cerveja ali, aí na esquina ainda, né, Tom? Tom? Não cerveja. E por curiosidade, você bebe cerveja? Nunca vi você beber. Você bebe bebida alcoólica? Ô, Thomas, eu durante a minha vida todinha não tomei não, praticamente não. Fiz essa escolha, eu e minha esposa lá em casa, a gente não fazia uso. Agora, depois que os meninos cresceram, e todo mundo eu tenho meu filho casado, o outro que já é mestre em biologia, está doutorando aí em biologia, a outra estuda fora, né? Agora você bebe. Agora, de vez em quando, né? Mas por que essa associação, depois que eles saíram de casa? Veja bem, a bebida alcoólica, ela é Isso vai virar um vídeo curto até, pode falar. Ok. A bebida alcoólica, nós sabemos que ela é um problema na vida de muitas pessoas. Ela causa um vício. E a pessoa viciada no álcool, ela traz N outros problemas para dentro de casa, né? E a gente tem visto muitas famílias serem destruídas por conta da bebida, por conta do álcool, infelizmente. E tem muitos pais que enchem a geladeira de bebida e tudo mais. E aí as crianças também, elas não sabem discernir o que é bom, o que é ruim. Então elas precisam ver bons exemplos, né? Então vocês nunca beberam na frente deles? Não. Quando eles eram crianças? Não, nunca. Hoje E nunca permitia também festa com bebida alcoólica lá em casa. Que idade tem seus filhos? O Jonatas vai fazer 30, o Thiago vai Qual fazer deles que é o 29. O Jonatas esse que está aqui, aquele lá é o que Thiago. formou em Direito. É, o que formou em Direito. Esse é mais o primogênito. Esse é o primogênito. Depois, Thiago, né? que tem? Vai fazer 29. E a menina? E a menina que vai fazer 23 ou Que 24. mora na Bolívia. Mora na Bolívia. Ela tá em que semestre lá, ela? Tá no 10º. Tá terminando agora. Qual é o nome dela? Ana Clara. Ela, o pessoal não conhece, que ela morou muito tempo fora, né? Eu pensei que você tinha só os dois. Não, então. Não conhece nesses últimos dias, nesses últimos 5 anos que ela partiu pra lá, né? Certo. E você, só uma curiosidade. E fala um pouquinho da sua vida com a música. Você sempre gostou muito de música? Meus filhos, meus Seus pais. filhos, né, eles têm- Meu pai era sanfoneiro. Meu pai era sanfoneiro, meus irmãos eram violeiro, lá em casa era festa, sempre com música assim, tocada ao vivo, né? Raiz, música raiz, sertanejo, sempre pro lado sertanejo, por isso que eu sou mais sertanejo, né? Apesar de eu gostar de todos os ritmos praticamente, sou eclético nesse sentido, mas... Você toca o quê? Contrabaixo? Eu toco Não sei nem o que é contrabaixo. contrabaixo. Contrabaixo e violão. O que é contrabaixo? O contrabaixo é um instrumento de base, né? Uma música sem um contrabaixo é sem graça. Por exemplo, se não tiver a bateria, não tem problema muito, não. Se não tiver a guitarra, tanto faz. Mas o baixo, cara, não pode faltar. Não tenho nem noção do que é isso. É brincadeira que os meninos estão Tá. me ouvindo. Aí os meninos tocam o quê? Bom, eles tocam quase de tudo. Mas a especialidade do Thiago é bateria e do Jonatas é guitarra. O Jonathan é casado. Casado. Casado, já me deu uma neta, tá vindo outro aí. Sua nora tá grávida de novo. Aham, Entendi. E eles puxaram isso aí do seu sangue, então. Exato. A sua esposa não toca. Não, ela só canta.
Só Ela canta. canta na igreja. Ela canta na igreja. Então, lá em casa, meus irmãos, as meninas todas cantam e cantam muito bem. Muito Suas bem. irmãs. Minhas irmãs. Também eu tenho outro irmão músico aqui em casa, que é um músico muito famoso aqui, que é o Gerson, né? Não sei se você já viu ele, mas ele assim, da noite, ele toca na noite. Gerson. Toca sertanejo? Sertanejo, tudo que você Gerson pensar. Gonçalves. Gerson Gonçalves Pereira. Conheço, não. Assim, quem mexe com música na noite em Cáceres, não existe um Eu que não conheço. conhece o Gerson. Eu não tô muito, E, não tô muito e ligado. como ele já tá com seus 45, 47 na verdade, então essa garotada nova aí, todos se espelham no Gerson, né? Só uma curiosidade. O seu irmão mais velho pro mais novo é quantos anos de diferença? Mais de 10 anos? Não, bom, a Cleide tem 37, mais ou menos. É a primogênita. É a mais nova. Tem quase a minha idade. Tem quase a sua idade. E o Carlinhos, O Carlinhos já faleceu. O Carlinhos já faleceu. Eu não sei te responder. Ele teria uns 50 anos hoje? Ele faleceu em deixa eu pensar aqui. O Carlinhos faleceu em 95, né? 95, que a minha mãe faleceu em 97. Ele faleceu em que idade, você lembra? 33 anos ele tinha. 33 anos? 33 Você anos. sabe fazer quanto tempo? 33 e 95. 95. 2038. Exato. 38 mais 24. Ele teria 50 50 e poucos anos, né? 60 e pouco. 60 e poucos anos, aliás. Nós estamos muitos tempos de diferença, seus pais tiveram filhos. Muito tempo. São 11 filhos, cara. Não, mas podia ter um a cada ano, né? Não, Né? Poderia. mas são 11 filhos aí. Não, poderia ter um a cada ano, mas Não, depois tiver 30. Não, foi quase um por ano, a cada 2 anos nascia. A cada 2 anos, a cada 3 até. Então tá bom, pessoal. Vamos dar o primeiro break. Daqui a pouco a gente volta a falar de política. Daqui a pouco a gente volta. Voltando agora, pessoal. Vamos lá falar esse bloco que a gente fala de política. Divisão de mundo, divisão de política. Candidato, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui desse jeito. O senhor é uma pessoa, um político que vê a política mais à esquerda ou mais à direita? Ô, Thomas, a minha resposta, provavelmente a minha resposta vai ser um pouco diferente das outras que você já ouviu. A minha resposta é, primeiramente, eu vejo a política como um cristão. Essa é a principal visão de uma pessoa que é cristã. Pode falar. Porque a política, ela vem para organizar a sociedade e servir ao bem comum. De maneira que você precisa saber separar essas situações, tanto de esquerda quanto de direita. Isso é importante nós termos na nossa mente. Por quê? Porque eu vejo ela como alguém que me ensinou, que é a própria igreja. O que a igreja nos fala, o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos mostra. Portanto, se você colocar na balança tanto as ideias, porque a questão da direita e a questão da esquerda são questões de ideias, de ideologias. Então, de maneira que a resposta correta para você que eu dou é, eu vejo a política primeiramente como um cristão. O que a igreja fala a respeito de determinada situação é essa forma que eu vejo a situação. O que a igreja fala a respeito disso é assim que eu vejo. Agora, é óbvio que, em relação à questão de direita e de esquerda, a gente acaba tendo o nosso posicionamento, porque algumas pautas que nós trabalhamos, que nós já defendemos enquanto cristãos, elas estão mais alinhadas, a direita está mais alinhada a ela. Você está me entendendo? Tá. Então vamos falar Então a gente assim, aí por essa razão e por esse motivo, nós nos tornamos então, já que o mundo trata essa situação dessa forma, nós nos tornamos um candidato de direita, sem dúvida nenhuma. Tá. Então você é um cara de direita. É isso? É o que eu estou explicando para você. Você explicou. Tá bem explicado para você e para o público também que nos assiste. Nós, enquanto cristãos, temos que ter uma visão de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Não é somente... Não, então nós vamos aprofundar no tema agora, é isso? É claro, não é somente de esquerda e de direita. Não é porque não se trata de uma briga apenas. Mas, Candidato, se eu te desse um papel com uma pergunta, se é de esquerda ou de direita, você marcaria qual X? Obviamente que eu escreveria de direita. Perfeito. Não há dúvida nenhuma nisso aí. Vamos tocar. Posso intuir que você votou no Bolsonaro?
Sem dúvida nenhuma. Votaria de novo? Votaria de novo. Contra o Lula ou você gosta do governo Bolsonaro? Contra o Lula, eu votaria no Bolsonaro. Mas você não gosta do governo Bolsonaro, então? Você votaria numa terceira candidatura? Essa é a minha pergunta. Se o Bolsonaro hoje viesse Hoje o Bolsonaro é talvez o maior líder realmente político. Hoje ele está inelegível. Está inelegível, mas... O Lula estava inelegível, preso, saiu da cadeia e virou presidente. Sim, perfeito. Né? Então há controvérsias nisso aí, mas claro, não é a questão. A questão é, se Bolsonaro sai candidato hoje contra o Lula, eu sou Bolsonaro e acabou. Se Bolsonaro sai candidato contra, por exemplo, um Tarcísio, que é um cara que eu gosto muito... Isso, eles vão tocar para isso agora. Né? Gosta do Tarcísio. Provavelmente eu talvez iria com o Tarcísio. Eu posso dizer que você... Mas eu acredito que isso é uma hipótese que não acontece. Porque Posso... o próprio Tarcísio, por exemplo, ele foi muito claro em dizer o seguinte: a preferência é Bolsonaro. Mas nós vamos... Só se Bolsonaro não sair candidato é que talvez mas não no, sair. mas no final eu vou fazer um quadro sobre isso, escolher um ou outro e tal. Agora tem o Pablo Marçal. Tem. Uma super novidade. Mas eu acho que são perfis completamente diferentes. Perfeito. Mas deixa eu entender o que você pensa. Então você votou no Bolsonaro. Sim. O senhor acha que o presidente Bolsonaro, ele tratou bem o Brasil na época da pandemia? Depende do ponto de vista e depende do comportamento de cada um. Eu acredito que o Bolsonaro foi muito bem na questão financeira, econômica, né? Eu fui vereador naquela ocasião, não teve nenhum município, nenhum mesmo. Isso não é eu que estou dizendo, né? Isso são números e todo mundo pode pesquisar. Mas na época, em Cáceres, eu estava vereador, então esses números a gente tem. Não teve nenhum município do Brasil que passou necessidade financeira. Portanto, ele tratou bem a pandemia porque ele enviou dinheiro, recursos para que os prefeitos tomassem as atitudes necessárias para combater a pandemia. Como que você responderia a seguinte pergunta? Certo ou não? Já que você... Só que eu não terminei a primeira pergunta que você me fez. Pode concluir. Ok. Portanto, ele tratou bem, olhando do ponto de vista financeiro. E você sabe também que naquela época, por conta de algumas discussões, o comando, né, as coisas que ele poderiam, as decisões a respeito da pandemia, foi tirado do governo federal e foi repassado aos municípios. Você lembra disso aí, né? Pelo o Supremo, correto? Lembro. Então, os municípios é que tomavam as decisões em relação a como que iria manejar isso aí. Mas o presidente Bolsonaro, na época, não deixou faltar o financeiro. Portanto, olha, isso é muito importante a gente entender. Se o município não construiu o hospital na época, eu fico muito... É uma pena isso, independente de ser Bolsonaro ou outro presidente, aqui a gente traz uma responsabilidade que a gente muitas vezes quer escolher sempre um culpado para as coisas, né? Se os prefeitos no Brasil tivessem pego os recursos que chegaram, todos os prefeitos, e feito aquilo que realmente deveria ter sido feito, talvez a gente teria tido um outro resultado também. Então, nós temos aí. Então, em se tratando economicamente falando, durante a pandemia, ele foi excelente, até porque você sabe que o Brasil, mesmo passando por tudo isso, a nossa economia foi bem e ele terminou o mandato dele com superávit. Portanto, tratou bem da pandemia porque não deixou faltar aquilo que precisava faltar. Agora, se você fizer uma pergunta para mim, você acha que o comportamento do Bolsonaro foi positivo durante a pandemia? Aí eu responderia para você que talvez, na minha visão, ele errou em muitas coisas. Tá, eu ia perguntar para vocês, antes de aprofundar um pouquinho. Qual você diria que é o principal defeito do presidente Bolsonaro, então? Cara, quem sou eu para falar de defeito dos outros? Mas... Né? Mas sim, às vezes o trato com as pessoas, por mais que você às vezes não goste dela, ou por mais que você não concorde com o pensamento dela, o trato com as pessoas é sempre importante você ter uma postura, sobretudo quando você está ocupando um cargo público. Tem aqui algumas frases do Bolsonaro durante a pandemia. Nós vivemos num país de maricas. Outra frase ele disse, é triste? Mas eu não sou coveiro. Se tomar vacina e virar jacaré não tem nada a ver com isso. O que você acha dessas frases? Eu não sei, porque elas estão dentro de um contexto, essas frases. Mas, candidato... Você separou elas, você pegou elas assim, por exemplo, avulso e colocou elas aí? Não, aqui tá num Qual site. Não, mas você tem que trazer o contexto. Tudo bem, candidato, mas você usar a palavra maricas em algum contexto é aceitável ou é uma frase homofóbica? Não é aceitável você usar muitas palavras. Perfeito.
Entendeu ou não? Como, por exemplo, agora você pega o atual presidente que está aí, tá falando um monte de baboseira, mas você não vê ninguém printando e falando exatamente. Quando vier alguém que vota no Lula, eu vou fazer isso. Então, sim, eu sei, mas não é o que acontece, entendeu? Não, então, para mim... Mas vamos lá, a palavra maricas é aceitável ou não? Em nenhum contexto? Não é contexto. Não, para mim não. É uma palavra homofóbica? Não, para mim não. Para mim não é aceitável. É uma palavra homofóbica? Homofóbica. Certo. É. E falar que não é coveiro... Eu sinceramente não sei por que ele falou isso. Mas há 5 minutos você disse que ele não é bom com as palavras. Não, eu disse exatamente. Já disse exatamente isso. Eu disse exatamente que ele foi, talvez, um dos melhores presidentes que esse país já teve. Pegou um país quebrado, e é isso que a gente tem que analisar, e entregou um país com superávit. Cara, eu não gosto do Bolsonaro, as pessoas costumam dizer, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho isso, eu acho aquilo. Em primeiro lugar, nós não precisamos de gostar do determinado político, a gente precisa que o político que nós colocamos lá execute bem as tarefas que ele foi chamado para executar. E ele fez isso. Ele criou um time que foi exemplo. E isso é economicamente falando, isso não é eu dizendo. Agora, em relação ao comportamento dele, quem sou eu? Cada um que responde. Mas como chefe de Estado você desaprova? Claro. Acredito que em algumas situações. Em algumas situações, claro. Em algumas situações, porque nas outras situações eu acredito que ele foi muito bem. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu faço para todo mundo que senta aqui, da política. Eu faço a pergunta desse jeito, vou fazer desse jeito que eu sempre faço. No Réveillon de 2023, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Ele não passou a faixa para o presidente Lula. Sim. Ele quebrou uma tradição da democracia. Certo. Como é que o senhor vê isso? Cara, ele disse que não entregaria faixa, então eu teria que perguntar isso pra ele. Não, mas como que o senhor vê isso como você já foi vereador, quer ser vereador de novo? Aí tu pergunta pra mim como é que eu vejo, por que o Lula tá na presidência da República. Não, tudo bem, vamos falar sobre isso daqui a pouco. mas vamos falar sobre essa atitude. São questões que são particulares, são questões da pessoa. Tudo bem, cara, mas ele ser um chefe de Estado, ele não passar a faixa pro sucessor que derrotou ele. Então, ele não concordou com ele, você sabe. E tô perguntando o que você achou disso, tô perguntando a sua opinião. Ele não passar a faixa? Ele não passar a faixa, é isso que eu tô perguntando. Mas isso é um problema dele. Mas você não desaprova? Ele não passar a faixa? Não passar a faixa. O gesto. Olha, eu não concordo. Com o Bolsonaro? Não, eu não concordo da forma que o Lula chegou lá, correto? Eu não concordo. Mesmo com todas as situações... Como que o Lula chegou lá? Não, eu não concordo com a forma. Porém, respondendo sua pergunta da faixa. Sim, da faixa. Temos que ir por partes. Porém, eu acho que poderia ter passado a faixa, mesmo não concordando. Então você acha que ele errou de não passar a faixa? Eu acho que ele deveria ter passado. Você passaria? Cara, eu não concordando contra a minha vontade. Mas você passaria? Contra a minha vontade, teria que passar. Entendi. E fazer o quê? Tá. Mas ele, é uma escolha dele. Sim, claro, mas que você desaprova, pronto. Que eu acho que não precisaria. Tá certo. Eu não gosto, imagina você não concordar com uma situação crucial, horrível, mas você vive num sistema. Tá. Então, eu acho que deveria passar. Ok, entendi. Entendeu? Por mais que nós lutamos contra. Tá certo. Candidato, outra pergunta que eu sempre faço. 8 de janeiro de 2023... Eu não estava lá. Tá, mas movimentos extremistas... Eu não estava lá. Quebraram a Praça dos Três Poderes. Eu não estava lá. Há quem diga que foram infiltrados da esquerda. Para o senhor, né, como uma pessoa que respeita a democracia, que o senhor respeita. Certo. Para o senhor, naquele dia, foi uma tentativa de golpe de Estado? Tentaram suprimir a democracia? Não. Não? Eu não estava lá. Não, mas pelo que você viu, sua opinião. Cara, o que a gente vê tanta coisa. Não, sim. Você já viu em outras ocasiões o Congresso ser quebrado? Já vi. Então, exatamente. Você já viu em outros momentos da história a esquerda entrar e quebrar tudo, colocar fogo, fechar a rua e etc e tal? Já. Então pronto. Tá, mas foi tentativa de quebrar a democracia? Não, eu já não sei. Então, é o que eu tô dizendo. Mas eu tô perguntando a sua opinião. Foi ou não foi? Não. Não foi tentativa de golpe de Estado? Não, acho que não. Eu acho que as pessoas estavam lutando por alguma coisa. Mas quem somos nós para dizer? Eu não estava lá, você não estava lá. A manipulação das informações que a gente vive hoje em dia, correto? Mas, por exemplo, aquele cara... Tinha um cara que chegou lá no Congresso, ou no Paço Presidencial... Ele quebrou um relógio que o Dom João VI tinha ganhado de presente. Certo. Quem que é esse cara? Não, mas ele foi condenado, esse cara. Sei mas lá. tudo bem. Não, mas deixa eu concluir a pergunta. Esse cara foi condenado por terrorismo e por desvio de patrimônio público. Pra você achar que esse cara específico que quebrou o negócio. Qualquer pessoa que quebrou um patrimônio público, Thomas, tem que ser presa.
Entendi. Qualquer pessoa. Entendi. Não tem esse negócio de direita e esquerda. Essa é a sua Quebrou opinião, um claro, patrimônio entendi. público, Entendi. tá, tem que ser, entendeu ou não? Entendi. Agora, as pessoas estavam lutando, cada uma estava lutando. Você só Agora, não acha que foi tentativa de golpe? Cara, pra ser uma tentativa de golpe, mano, quem sou eu pra falar que foi tentativa de golpe? Eu acabei de perguntar pra você. Teve invasão de Congresso nessas ocasiões. Teve. Foi tentativa de golpe nessas épocas? Por que agora é tentativa de golpe? Vamos fazer o seguinte. Então vamos. Mais uma pergunta que eu faço sempre. Certo. O presidente Bolsonaro, Lula, foi reeleito acho que 30 de outubro. Uhum. E ele derrotou o presidente Bolsonaro. Dias depois, no dia seguinte, em várias cidades do Brasil, movimentos fizeram um movimento em frente de quartéis. Certo. SOS Forças Armadas, artigo Certo. 142, pá. Pra você, o que esses movimentos queriam? Liberdade, eles não são Liberdade de livres. quê? Não são livres para se manifestar? Não, sim, uma liberdade de... Mas exatamente. Tudo bem. O que a Constituição diz? Tudo bem, mas Eu não concordo com determinada situação. aquele correto? movimento não concordava com o quê? Eles não concordavam com o quê? Aquele movimento ele não concordou exatamente com o processo eleitoral que aconteceu. Uhum. O processo eleitoral. Você tinha uma pessoa condenada. Certo? Não é eu que Sim. condenei essa pessoa. Sim, que o Supremo anulou todas as Certo? condenações dele. aham. Você tinha uma pessoa condenada. Sim, perfeito. Você tem no país uma lei da ficha limpa. Ou da ficha suja. Uhum. Certo ou não? Você tem tudo isso, correto? Sim. Você viu, a gente presenciou que essa pessoa deixou a prisão, depois ele não foi descondenado, a gente vê vários As condenações foram anuladas, né? né? Anulou tudo Você desde o zero. estudou um pouco de direito, você sim, sabe. sim. Você conhece tudo isso aí, beleza? Sim. Então tudo isso existiu. De repente esse cara vira presidente da República, vira candidato a presidente da República. Ora, a gente vê quantas pessoas fazendo coisas erradas com tão pequenas coisas e que infelizmente acaba pagando um preço alto na cadeia. Então é exatamente isso que a gente está dizendo. Então eles não concordaram, nós não concordamos com aquele processo. Nós percebemos que aquele processo, na nossa forma de ver, ele não foi um processo democrático. Simples assim. Não, eu acredito que não é questão apenas do Lula. Escute bem. A eleição de 2022 As não pessoas confundem. foi um processo democrático, candidato. Não, na nossa visão, faltou ali uma clareza de democracia. Veja bem, não é questão do Lula apenas, o Thomas. Tem muita gente que confunde porque ele é uma liderança nacional, né? Então tem muita gente que só se apega ao Lula. Mas é uma questão de princípio, de respeitar a lei, de respeitar realmente aquilo que nós propomos, o que nós queremos para o país. Poderia ser outra pessoa que estava presa, poderia ser outra pessoa que estava cometendo seus erros e essa pessoa, então, ser colocada para disputar a eleição. É isso que a gente está querendo dizer. Não, tudo bem. Nós não Posição. podemos, qualquer pessoa envolvida em processo de corrupção, veja, envolvida, definitivamente condenada e etc e tal, Mas o essa Supremo, pessoa não deve ser defendida. mas o Supremo anulou tudo. Se é de direita, se é de... Não, mas o Supremo anulou tudo. Pois é, o cara ficou quase 600 dias preso. Sim, mas concordo. Julgado por mais de não sei quantos juízes. Aí o Por mais de não sei Supremo- quantos, sei o quê, mas aí- papapá. mas tem- Aí vem alguém... mas tem a hierarquia. Então, mas vem um iluminado lá e não diz o seguinte, ó, esse cara não cometeu crime, simplesmente nós vamos anular porque esse cara não deveria pra ter ser sido condenado em outro julgado lugar. aqui, tinha que ser julgado ali e etc e tal. Mas então quer dizer que ele tem um processo ali. Aí quando E aí eu voltou vou a estaca defender- zero, deu a Então, prescrição. Aí né? depois prescreve o processo. E eu vou fechar os olhos para tudo isso. Então, beleza, eu vou fechar os olhos. É isso que a gente fala. Não é questão apenas de uma pessoa. Não, entendi. A galera quer pegar no pé porque fulano de tal. Não, é uma questão de lutar contra a corrupção, independente de que lado que está Para o senhor, o presidente Lula é um homem corrupto? Para mim não, para a justiça. E para você? Para a justiça. Eu falo aquilo que a justiça falou. Então, a justiça diz então que ele é corrupto. a justiça anulou tudo. Não, Inocente. a justiça não, ela não anulou os processos. Anulou e voltou a estaca zero. Ela e anulou, prescreveu, exato, mas estamos falando. Mas não porque ele não teve o Mas processo. ele é ficha limpa igual você hoje. É, exato, infelizmente. Concorda? Isso você concorda? Ele Ele é ficha virou limpa igual presidente, você. aí ele virou presidente. Então você não acha ele um homem honesto? Eu não acho ele um homem honesto, infelizmente não. O Deveria ser, né? O presidente Bolsonaro é um homem honesto? Volto a repetir, eu falo dentro daquilo que a lei nos fala. É, ele tá inelegível. Ele está inelegível, mas por que ele está Mas não inelegível? foi por corrupção, né? Foi Exatamente, você perguntou corrupção, aí você fala o cara está inelegível. Ele está inelegível por quê? Porque ele fez reunião com os embaixadores. Porque ele fez uma reunião com os falando embaixadores, que tinha fraude falou na mal urna. do processo eleitoral. Hoje você não pode falar mal do processo eleitoral, você não pode falar mal de nada. Então você vai ser inelegível por causa disso? Não, nós estamos falando de corrupção. Tá. Se ele Não, for concordo. condenado, entenda bem a minha posição. A minha posição é a seguinte: se o Bolsonaro for Por condenado por por corrupção. qualquer processo
De corrupção. Por mínimo que seja por corrupção, Você não vai mais votar nele. não voto nele. Entendi. E não voto em qualquer um. Portanto, para mim, o que não entra na minha cabeça é a pessoa defender aquela pessoa Tá. que foi condenada por corrupção. Entendi. Mas eu respeito aqueles que escolheram. Claro. Paciência. Candidato, o senhor acredita na urna eletrônica? Veja bem, você acompanhou uma fala do atual ministro hoje do Supremo, Flávio Dino, quando ele perdeu as eleições, se não me engano, para governador, lá do estado dele, Maranhão. criticando as urnas eletrônicas? Não, eu não vi. Não viu? Não vi. Pois é. Tem uma forte crítica dele, porque ele perdeu as eleições naquela ocasião, e ele critica as urnas eletrônicas, e ele fala exatamente a fala, praticamente, que o Bolsonaro fala. Da voto impresso. Não é questão de duvidar da urna eletrônica. As pessoas falam que gostaria de uma transparência maior, porque você vota, o voto é secreto, mas a contagem deveria ser mais pública. E aí algumas pessoas não sentem segurança nisso. Então, qual é o problema de você ter o voto impresso? Se não tem nenhum problema na urna, né, que está aí segura para todo mundo, Mas hoje então por que não faz? Mas você responde o quê? Confia ou não confia? Eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas dificuldades, eu não vou negar para você. Tenho minhas dificuldades. Você tem dúvida? Aham, tenho minhas dúvidas. Porque eu não sou um expert da tecnologia, né? Então quem sou eu para dizer que é assim ou assado? Estou dizendo para você que eu tenho minhas dúvidas. Todo processo pode ser fraudado, inclusive aquele que é todo votado escrito. Todo processo pode ser fraudado. Né? A gente dizer que a urna eletrônica é 100% inviolável, como diz o TRE, né? Aliás, o TSE, é claro, ele está na defesa deles. Eu estou dizendo que eu tenho as minhas dúvidas. Está me entendendo ou não? Como eu teria dúvida de outras coisas também. Certo. Candidato, o presidente Lula é o seu presidente? Lula? Ele é o presidente porque ele é o presidente do Brasil aí. Uma vez que o cara ganha, eu gostando ou não gostando dele, ele é o presidente do país. Agora ele não me representa. Se você virar vereador, se você ganhar vereador, você iria lá em Brasília conversar com ele para pedir recurso para Cáceres? Não. Até porque não é uma prática minha, enquanto vereador. Se ele viesse aqui, você receberia ele? Também não veria razão. E se você fosse presidente da Câmara? Bom, aí é uma questão de instituição. Aí seria. Aham, é uma questão de instituição. Você tem que entender que se você é presidente de um órgão, você não é você mais. Representa o órgão, claro. Você representa o órgão. Então a gente precisa ter essas sensibilidades e é importante saber disso aí. Certo. E ainda sobre isso, para encerrar esse assunto, o senhor me diria que hoje, por que você estava no Partido Socialista Brasileiro? E agora foi pro PL. Entrei na política em 2016. Quem me convidou foi o professor Adriano Silva, né? Até 2016, praticamente ninguém no Brasil falava muito sobre esquerda, direita, Concordo, né? concordo. Comunismo, socialismo. Não tinha muita conversa em relação a isso, não é verdade? E as pessoas entravam na política através de um partido, precisa de um partido. Para disputar eleição. Então, apresentava determinado partido e pronto. Por exemplo, comigo aconteceu assim. Jerônimo, você é uma pessoa que poderia ser um vereador, você é uma pessoa que poderia não sei o que e tal. Você entrou, pronto. Eu fui e entrei. Eu apresentaram o PSB, eu quis saber, não li a cartilha do PSB, não li o estatuto, não li o regimento interno, nada, e entrei. E estava ali trabalhando direitinho, né? Pessoas muito respeitosas, inclusive, no partido, etc. Fui bem acolhido, inclusive na época o Adriano fez um trabalho muito bacana de erguer esse partido. Mas quando veio... Quando veio o Bolsonaro, essa questão da esquerda e direita tornou evidente para todo mundo. E a questão do partido também se tornou evidente. Então, as pessoas, de maneira geral, começaram a se perguntar. E aí eu falo para você que no Mato Grosso, a maior parte das pessoas que era do PSB não se identificavam com o PSB. Tanto é verdade que na eleição para presidente da República, o partido do PSB no estado de Mato Grosso não obrigou ninguém a apoiar o Lula. Deixou aberto para que quem quisesse apoiar o presidente Bolsonaro apoiasse. Não expulsou ninguém do partido, etc. e tal. Então, dada essa dinamismo que Bolsonaro trouxe entre direita e esquerda, eu comecei a procurar, eu comecei a analisar e ver que eu estava no lugar errado. Por que eu estava no lugar errado? Porque em determinadas pautas que você está, o partido defende, você fala, cara, eu não concordo com essa pauta aqui. Eu não concordo com essa pauta aqui, eu não concordo com essa pauta aqui. Então, eu estou no lugar errado. Então, eu comecei a procurar um partido
que se configurasse mais também com aquilo que eu pensava. Por isso que eu deixo o PSB e venho para o PL. O partido do Bolsonaro. Que é o partido do Bolsonaro. Entendi. É um partido que tem, assim, uma defesa dentro daquilo que eu também acredito, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa importantíssima. Sendo de direita ou sendo de esquerda, nós precisamos trabalhar e lutar contra a corrupção. As pessoas precisam entender isso. A gente tem que lutar contra a corrupção, porque o maior problema do Brasil continua sendo a corrupção. O dinheiro público mal investido, desviado por N fatores. É como você ter um cano que leva a água até um determinado local, desce de uma caixa d'água muito grande, sai com uma pressão enorme, aquela água. Sim. E no caminho, aquele cano está cheio de furos. E aquela água vai chegar lá no final bem fraquinha. É assim que acontece com o dinheiro público. Ele vai todo sendo, infelizmente, desviado. Então, não é só a questão de ser de direita e de esquerda. A questão aqui é, se eu sou de direita, que eu me comporte de acordo com aquilo que eu me propus. Se eu sou de esquerda, também que eu me comporte de acordo com aquilo que a pessoa se propôs. Beleza? Está esclarecido. Eu acho que também é esclarecido, tá certo, né? Vamos dar um intervalo, vamos falar de Cáceres. Ok. Dá um break, pessoal. Voltando aqui, candidato, quando o professor Adriano te convida para entrar na política, você sempre gostou de política ou não? A bem da verdade, quase como todo brasileiro, eu não entendia nada de política, não me envolvia, minha vida era muito dentro da igreja, participando dos encontros, retiros, assim, tipo alheio mesmo. Você não gostava, hã? Não tinha nenhum... E aí o professor Adriano te chamou, como é que foi a reação? Então, ele me chamou pelo seguinte... Apesar de eu não ter gostado, eu passei um tempo fora do Brasil. Ah, você morou fora? Morei fora do Brasil. Morei nos Estados Unidos 3 anos. Sério, legal. 3 anos. Que ano que você foi pra lá? Eu fui em 2003, 3, 4, 5. Foi você e sua esposa? Não, fui só eu. Foi só trabalhar. Eu. Então, aquele 4, sonho americano, 5, 6, né? Exato. E retornei. A novela América da época. E foi muito famosa. Inclusive, nessa época eu estava lá. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu retornei para Cáceres, eu tive uma decepção muito grande, porque 3 anos e meio fora do país e eu não vi nenhum desenvolvimento. Pelo contrário, eu vi uma cidade abandonada, largada, jogada. E aquilo me entristeceu muito, porque a gente, quando fica fora do país, ou fora daqui de Cáceres, em um lugar do Brasil que está mais desenvolvido, e por um bom tempo, quando você volta, você tem um choque de realidade, né? E foi nesse choque que aí sim me despertou um desejo. Será que eu não posso fazer alguma coisa? Né? Uhum. E anos depois, isso se concretiza com o convite do professor Adriano. E aí eu conversei com a minha família. Isso que eu ia falar, a família apoiou ou não? Na época, eles eram tudo criança, né? É assim, tipo, lá em casa, eles me apoiam em tudo. Se eu falar que eu vou pra Lua, eles me apoiam. Não, mas eles eram tudo crianças também. Em 2012, eles eram crianças. Os meninos eram mais jovens. 2016, né? Na verdade, né? 12 anos atrás. Mas não, 8 anos atrás, gente? 8 anos atrás. Me atrás. apoiaram. A minha esposa que teve uma resistência maior, né? Porque ela sempre foi mais, assim, um pouco mais pensante, né? Então ela teve uma resistência, mas eu quebrei a resistência dela. Tá, aí você vai disputar a eleição. Achou que ganhava aquela eleição? Eu não tinha ideia, porque eu fiz Você enfrentou gente forte, né? Eu fiz o seguinte, a eleição de 2016, eu lembro que quando você me perguntou lá atrás sobre a questão de direita e esquerda, e é claro que eu disse que eu me identifico com a direita, né? Mas eu disse que a minha visão a minha visão política é uma visão cristã. Então, a primeira coisa que eu fiz em 2016 foi procurar na igreja uma orientação. O que a igreja falava sobre política? E foi quando eu li a cartilha, na época do Papa Francisco, que falava sobre política. E eu gostei muito. Quer dizer, inclusive hoje tem a cartilha já desse ano, né? Eu fiz a formação ontem à noite, inclusive, né? Mais uma formação. E ali eu me interessei mais ainda por eu ter visto algumas expressões que me chamaram a atenção. Por exemplo, quando ele diz assim, a política é a forma mais sublime de se fazer a caridade. Horas.
Se é uma forma de fazer a caridade, e eu sou uma pessoa que venho da igreja, então por que eu não posso estar dentro da política? Esse é um ponto que me chamou a atenção. Outro ponto que me chamou a atenção na cartilha dele é que ele falou o seguinte: olha, a política está ruim mesmo, mas será que não é porque nós, enquanto cristãos, entramos nela e deixamos para o lado de fora os valores do evangelho? Aí você foi se convencendo. Eu vou me convencendo. Falei, cara, então não é só entrar na política ou só dizer que é cristão. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. E entra na política e o comportamento é o mesmo de todo mundo. E o Papa vai dizer o seguinte: não, você tem que ser cristão de verdade. Entrar na política e ser cristão De verdade. de verdade. E aí você entrou pra política. Pois é. Aí a cartilha vai instruindo, essa cartilha é muito boa, ela vai instruindo como fazer uma política cristã. Você já conhecia o Christian nessa época? Conhecia porque ele trabalhava comigo na minha transportadora. Então vocês estão faz tempo aí na luta. E aí, nessa cartilha, ela vai direcionando a pessoa, ela vai mostrando como fazer uma política transparente, uma política realmente cristã. Nós estamos falando aqui de caridade. Se a política é caridade, uma das coisas que é averso a isso é a corrupção. Então, se você vota numa pessoa que pratica a corrupção, você está sendo completamente ao inverso daquilo que é a política, né? E aí? E eu aprendi, então, e fiz um grupo, na época, chamei os amigos todos lá em casa. Falei, gente, eu quero ser assim, assim, assado. Todo mundo me apoiou. Thomas, em 2016, se eu posso estar equivocado, mas eu acredito que a gente não tenha contratado praticamente ninguém para trabalhar. Você teve 703 votos. 703 votos. Você derrotou figurões da política. Grandes nomes da A política. chapa tinha quem, você lembra? Que ganhou você, quem mais? Fazia Ganhou 3. parte da minha chapa o Domingos, que ganhou também, né? Foi Um eleito. pouquinho na frente de você, né? Cabo Pinheiro estava ali. Você derrotou o Ganhei Campeiro. dele, E tinha outros nomes lá Alencar, também não? importantes. Alencar não. Alencar estava na coligação nossa, mas não estava no meu Mas o partido fez 3, você não lembra quem foram vocês? Não, foi só 2, né? Só você e o Domingos? Foi eu e Domingos. Eu e Domingos apenas. Do partido? Do partido. Acho que na época tinha coligação. A coligação que fez 3. E foi o Alencar. Que não? veio o Alencar. A coligação, isso. Exatamente. Então eu surpreendi. Tanto que na entrevista... Eu também. Eu vou fazer uma coisa pessoal aqui antes. Eu não te conhecia. E eu sou do ramo, hein? Exato. Já era do ramo. Nunca tinha ouvido falar disso. Faquinha- Iago que me falava de você, Iago Crepaldi, filho Exato. do Wesley. Ele me apoiou na época, né? O Facchini, por exemplo, quando leu os nomes dos vereadores, Eleitos. ele chegou e falou assim, Jerônimo Gonçalves, mas quem é Jerônimo Gonçalves? Você não era da política. Não era da política, exatamente, né? Sempre trabalhei e servi a Deus, então não era uma coisa que eu esperava. Então, graças a Deus deu certo. E fazendo uma Você política... achava que ganhava? Você não me respondeu. Não é que eu achava que ganhava. Eu estava seguro de mim. Inseguro? Seguro. Seguro. Eu estava seguro de mim. Eu fiz uma oração assim. Eu me lembro muito bem que eu estava dirigindo, parei o carro e fiz uma oração. No dia da eleição? Não, durante a eleição. Aham. E falei... Tava sozinho? Estava sozinho. Falei, Senhor, eu vou trabalhar para ganhar essa eleição. De manhã, de tarde e de noite. Se for da tua vontade, eu vou chegar lá. Mas se não for, eu não vou também ter nada que me arrepender, porque eu vou fazer tudo Mas que eu você puder. vai dar o máximo de você. Vou dar o máximo de mim. Aí ganhou. Porque a pior coisa é você ter discurso, se eu tivesse feito. Se eu tivesse não sei o quê. E eu experimentei isso depois. Se eu tivesse, é terrível, né? Exato. Tá, mas e aí você ganhou a eleição. Acompanhou a apuração aonde da eleição que você ganhou? Acompanhou a apuração. É domingos vai na missa, geralmente. Você foi na missa? Eu fui pra missa, 7 da noite? terminei a missa, voltei pra casa e apuramos lá de casa. Mas já tava torando o pau, 8h30 já. Já sempre foi assim. Você tava disparado ou não? Você tava em último? Como que é? Eu me lembro que um rapaz chamado Porque ninguém teve Alvarenga, muito voto. Você conhece um Alvarenga Esse, da estourou Zona no Rural? começo. Esse estourou. Pá! Porque abriu a zona Deu aquele pulo. Abriu a zona rural dele primeiro. Deu aquele pulo. Falei, cara, quem que é esse cara, né? Tava lá 300 votos e eu não aparecia. Eu tava na casa do professor Adriano, eu acho. E o pessoal aflito ali e tal, de repente começamos a aparecer. E aí ficava entre eu e Marcinho, hora Marcinho na frente e hora eu na frente. E os outros? Domingos, Alencar? Domingos, Alencar, nós ficávamos ali reventando, brigando. porque a gente ficou muito perto. Ninguém nunca disparou ali, né? Não. Teve um que... O cara que disparou foi, na época, acho que o mais votado foi o Pastorello, com 1.200. Pastorello, ele tava sempre na frente, né? Exatamente. Né? Valdeníria. E o Cláudio Henrique, e o Zé Eduardo. Então você só cravou quando acabou a eleição? Acabou a eleição. Eu fiquei eu fui o 11º.
Nossa, parabéns. Deve ter sido Uma política bem diferente. Deve ter dado uma explosão de adrenalina, né? Então, logo que você ganha a primeira campanha, é uma alegria e ao mesmo tempo uma preocupação, porque aí depois começa já aquele negócio de eleger o presidente da Câmara, que aí também eu não sabia que tinha que já correr para eleger o presidente da Câmara. Né? Elegeram quem? Foi o Domingos. Foi o Domingos. Aí nós nos unimos. Você ajudou ele? Ajudei ele, votei nele. Tá. Deixa eu falar para você, vamos lá. Você avalia, Jerônimo, que você foi um bom vereador? Eu avalio, sim, que eu fui um bom vereador. Uhum. O que você diria? Fala 3 coisas que você fez que foram relevantes, você acha? Relevantes. 3 coisas. Eu avalio que eu fui um bom vereador, primeiramente, Thomas, por conta das urnas da última campanha que eu disputei. Uhum. Em um universo de 250 candidatos, eu fui o 9º, se não me engano, mais votado. Então, eu avalio primeiro por esse ponto de vista. As pessoas aprovaram o meu mandato, certo? Segundo, eu fiz algumas coisas que são bem relevantes. Uma delas é uma ação muito importante aqui no Panorama, onde a gente conseguiu, na ocasião, trabalhar para que 26 famílias permanecessem naquele ambiente, naquele mesmo local que eles estavam... É porque era ocupação? É porque era uma ocupação, eles estavam recebendo uma ordem de despejo, né? E ali a gente trabalhou junto, na época, inclusive, o professor Adriano me ajudou bastante. Eu considero essa ação... Você já estava como vereador? Já estava como vereador. Aí você ganhou? Ganhamos. Aí não despejou? Não despejou. Fiz Legal. todo um trabalho ali bem forte mesmo, junto com aquele pessoal. Chorei com eles, lutei com eles, então foi uma ação importante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu considero relevante muito, infelizmente não está ainda... Ela não é uma ação vista. E eu me lembro aqui de uma fala na época que o jornalista fez para o presidente Bolsonaro, mas eu considero que isso eu tenho que dizer para as pessoas, porque as pessoas elas não sabem. Dentro do Legislativo, você passou por lá, existe uma briga interna, uma luta interna muito grande, né, entre os vereadores, para aprovar ou não aprovar, para fazer as coisas andar. Então, uma das coisas que eu levei para dentro da Câmara Municipal foi a espiritualidade. Nós, em harmonia e em companhia com o padre Sandro, nós rezávamos a missa às segundas-feiras lá. Antes da missa? De manhã? Não, porque a sessão era à noite, né? Então nós rezávamos a missa às segundas-feiras. De manhã? De manhã. Toda segunda? Toda segunda-feira. O padre Sandro que ia rezar a missa. Não era toda segunda, era uma segunda por mês. E oração com os funcionários eu fazia toda segunda-feira. Então eu creio que isso é eu gosto de colocar isso como relevante, porque a espiritualidade, ela acompanha aquilo que o Papa Francisco diz. Se você entra na política, você não deve deixar o espírito do evangelho fora. Certo. Você deve entrar com ele. Por que eu não quero ser relevante? Porque, na minha visão, sem Deus nós não somos nada. É a terceira coisa. E não fazemos nada. Bom, a terceira coisa que eu, de tantas coisas que eu posso considerar relevante, foi exatamente quando nós lutamos. Não sei se você lembra, eu estive junto naquela campanha pela saúde, que nós estivemos em Cuiabá várias vezes, porque a saúde de Cáceres estava sofrendo muito. Mas era alguma tese principal? Você lembra que teve um vídeo da Valdeníria que explodiu? Do táxi. Com o táxi. Aí nós fizemos uma carreata aqui pelo centro da cidade, eu também fui um dos que encampei, estive em cima do caminhão, tem até imagem sobre isso aí, né? E aí eu quero elencar a quarta, já que você pediu, mas eu quero elencar uma outra que também foi muito importante, uma ação muito relevante. Nós não estamos falando de projeto de lei, nós estamos falando de ações, né? Eu fui a primeira pessoa, não o primeiro vereador, mas a primeira pessoa que, quando veio a pandemia, colocou um carro na estrada, nas ruas de Cáceres, advertindo as pessoas, colocando aqueles que eram os cuidados básicos que as pessoas tinham que fazer. Num carro de som, e eu mesmo saí, tão preocupado que eu estava, e eu saí pelas ruas de Cáceres. Legal, não estava lembrando. Exatamente, se você olhar na internet, tá lá. Pandemia. Lavem as mãos, mantenha a sua distância, use máscara, faz isso, faz aquilo. E depois eu me tornei como relator da Comissão de Saúde, eu pedi para entrar no grupo na época de Covid que foi formado, e se você observar, tem até hoje essas fotos lá, todos os dias, eu não fiquei um dia em casa, mesmo na pandemia. Todos os dias eu estava dentro dos postinhos de saúde, cobrando, buscando, vendo se tinha remédio, se as pessoas estavam tendo atendimento. Ou seja, não fiquei com medo, porque na minha visão, o agente público, na hora que as pessoas precisavam ficar em casa, e elas tinham mesmo que se cuidar e ficar em casa, mas o agente público tinha que ir
para a batalha, porque nós éramos os soldados. Candidato, você considera que você é bom em trabalhar em equipe? Sou, Considera? graças a Deus. A prova disso é que a minha vida pública, ela não tem mancha de brigas, de confusão. Eu sempre agrego Tem um pessoas. vídeo de você brigando só, lembra daquele É, vídeo? mas aquilo ali não era, não era questão de... Aquilo ali era um momento, né? Um momento chave de greve que estava As acontecendo. pessoas não entenderam, porque senão vai ficar chato. Explica o que aconteceu. Não, então, aquilo ali não faz parte de um trabalho de equipe, não tem a ver Não, com a sim. questão, porque não éramos uma equipe ali. Ali era um debate que estava tendo uma greve, naquela ocasião estava tendo uma greve dos professores que não receberam reajuste. Era secretário. Eu estava secretário de planejamento, a gestão não tinha limite prudencial para dar o reajuste para os professores. Essa greve foi encabeçada, inclusive, se não me engano, o próprio César Pastorello foi um dos que encabeçou essa greve contra a atual prefeita, que naquela época eu era secretário de planejamento, e eles então acamparam ali ao redor do gabinete e no ânimo, né, daquela situação, e política é isso mesmo, Claro. né, naquele momento ali do debate, saiu as palavras, mas depois nós nos acertamos, conversamos e tudo bem. Mais uma prova de que eu sou excelente para trabalhar em equipe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa... Se eu te perguntasse em resumo, qual que é o seu propósito na política? É o mesmo propósito que eu tenho desde 2016, quando eu entrei. Servir. Nós não podemos ter outro propósito, se não for servir. A política, ela não é um meio para as pessoas se enriquecerem, a política não é um meio para se fazer carreira, a política não é um meio para você arrumar apenas, ficar arrumando cabides de emprego, fazendo etc, coisa e tal. Não é. Uhum. E também não estou aqui julgando ninguém que talvez o faça. Uhum. Entendeu? Mas eu acredito que a política é exatamente aquilo. Ela nasceu para estar a serviço das pessoas. Portanto, o meu propósito é servir. O que você acha que mais te incomoda na vida, assim? Na vida Para o povo conhecer você, assim. ou na vida pública? Pode ser nos dois. Os dois. Uma perda síntese. Para ser honesto com você, o que mais me incomoda na vida é ainda ver as injustiças que a gente tem. Em vários setores, em várias situações. Vou dizer para você, eu, em 2019, passei a fazer um trabalho na cadeia pública feminina. Espontaneamente, eu quis ir lá. Me deu um desejo, uma vontade, e eu passei a ir lá. Uhum. Então, fazer um momento de espiritualidade com as detentas lá, né? Depois que eu me formei em psicologia, eu passei também a fazer uns atendimentos lá. Uhum, entendi. E agora nós estamos parados, até por conta da questão política, mas Claro. eu devo retornar. E uma das coisas que me incomoda é ver que a justiça brasileira, ela não tem braços para alcançar as pessoas que realmente, às vezes, deveriam ser alcançadas. Punir aqueles que realmente deveriam ser punidos. Você vai numa prisão e você encontra lá muita gente que cometeu crimes, às vezes, todo mundo tem que ser punido, sem dúvida nenhuma, independente do tamanho do crime. Mas você só encontra pessoas que não têm condição nenhuma, né, e que está ali porque às vezes não teve um advogado, ou às vezes não teve uma oportunidade na vida. Então as injustiças, de maneira geral, me incomodam ainda no Brasil. Eu acredito que é uma questão a ser evoluída. E o que mais incomoda na sociedade? Também seria isso? Na sociedade as injustiças. Sejam elas sociais, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, enfim, injustiças. Não gosto de ver pessoas sendo injustiçadas. Isso para mim me tira do sério, se você quer saber. Por que você... Isso aqui vai virar um vídeo curto. Vai virar um vídeo curto. Candidato, minha câmera à direita. Por que você quer voltar a ser vereador? Como eu disse para você, a nossa missão nesse mundo é servir. Nós temos que ter um propósito na vida. E o nosso propósito é servir. O meu propósito sempre foi esse. Cada pessoa nesse mundo, ele tem um propósito. Ninguém nasceu apenas para crescer, nascer, crescer e morrer. É necessário que ele produza alguma fruta, alguma coisa. E o meu propósito é servir. Portanto, quero continuar servindo a nossa sociedade, servindo a sociedade cacerense para um bom desenvolvimento da nossa cidade, com políticas transparentes, coerentes, conscientes, comprometidas, como foi de 2017 a 2020, em que eu estive na Câmara Municipal, com políticas voltadas às pessoas mais necessitadas, presente
presente lá no bairro, presente nos postinhos de saúde, presente na Câmara Municipal, presente em todos os lugares. Ou seja, eu quero continuar servindo a nossa comunidade. Você acha que você foi um vereador bastante atuante? Fui muito atuante, muito atuante. Quero falar para você que está me assistindo. Eu, em janeiro de 2017, foi o meu primeiro mês de mandato, eu estava sentado no bairro do Junco, em frente ao campo de futebol, com uma mesa, esperando as pessoas passarem. Todas as pessoas que passavam ali eu atendia. Ligou para mim o vereador Domingos, e ele me disse assim: onde o senhor está? Eu falei: eu estou no bairro X, sentado e atendendo a população. E ele me disse: mas está muito cedo ainda, o senhor acabou de assumir, ou seja, ainda tem muito tempo para fazer campanha para a próxima eleição. Mas não era o meu pensamento. Meu pensamento era ser atuante, independente de eleição. Nem passava na minha cabeça porque eu tinha acabado de ser eleito. Então eu fui atuante e não é eu que digo não. As pessoas dizem, porque elas me conhecem. Elas sabem que eu estava presente nos bairros. Eu tenho várias ações feitas nos bairros, presentes nos bairros, como por exemplo, foi eu que criei a Corrida de São Luís, não sei se você sabe disso. Foi eu que criei a Corrida de São Luís e realizei as 3 primeiras edições delas. Foi eu que assumi toda a responsabilidade. Depois ela foi passada para a paróquia, porque ela é a corrida feita exatamente para o dia de São Luís. Atividades esportivas que eu dei suporte e dei apoio. Fiz Natal solidários com as crianças carentes dos bairros. E ações que a gente foi desenvolvendo ao longo de nosso Você também foi o primeiro que trouxe o acampamento católico para cá? Como é que foi isso? Na vertente religiosa... Estou falando porque você está fazendo a pergunta, né? Na verdade, assim, o acampamento de oração foi uma experiência maravilhosa, fantástica, que inclusive você passou por ela, e eu aconselho todos que puderem a passar também. Mas quem trouxe, eu tenho que dar a César o que é de César, quem trouxe o acampamento de oração para cá foi minha esposa, né? Foi ela que foi a principal responsável por trazer o acampamento de oração. É lógico que eu, estando ali do lado dela, né, contribuir junto com ela para que essa realidade se tornasse presente hoje na nossa cidade. Aí a gente trouxe para a Catedral fez, e passou alguns anos, a gente estimulou também a Aparecida. Na época os coordenadores eram amigos nossos, estimulamos também a Santíssima Trindade. Depois nasceu o grupo de oração Sagrada Família, né, que alguns irmãos que eram lá do grupo de oração nosso, do Santa Terezinha, veio para Cristo Trabalhador e se envolveram com os irmãos que já estavam na Cristo Trabalhador, rezando, pedindo a Deus um grupo de oração, e começou o grupo de oração ali. Depois eles também começaram o acampamento de oração, e hoje qual que é esse grupo? Aqui na Cristo Trabalhador, Natália Mares. Cristo é o nome do grupo? Esqueci. Grupo de Oração Sagrada Família. E é lindo, viu? Segunda-feira eu estive lá, é fantástico, uma bênção. Tá. Candidato, falar um pouquinho de política para a gente retomar para o encerramento, se o senhor não tiver mais algo que queira dizer, para o programa não ficar muito longo, mas fica à vontade. Ok. Candidato, na última eleição você apoiou a prefeita Eliene. Ok. Por que você não se reelegeu, na sua opinião? O que aconteceu? Ô Thomas, cada um faz uma análise, e política é assim mesmo. E qual que é a sua análise? É aberto para análises, né? A minha análise é simples. Eu estava um tanto decepcionado, um tanto chateado, e eu acabei perdendo o foco. Aquele foco que eu tive na primeira, que eu disse, que eu fiz a oração e falei: olha, eu vou trabalhar, vou focar, porque o meu foco é ganhar a eleição. Eu não tive na segunda. Por quê? Quando você deixa os barulhos te incomodarem, você perde seu foco. E foi o que aconteceu comigo. Quais barulhos? Eu vi muitas fofocas, muitas intrigas, muitas brigas. Na campanha? Na campanha, e antes da campanha também, essas coisas começaram a me incomodar. Teve muita mentiras, polêmica, mandato, muitas mentiras também. Lembra que tinha aquela grande discussão de reduzir o número de vereadores? Aí sim. Houve umas questões dentro da Câmara Municipal que realmente constrangeram muito. Sim. E eu, em meio a todo esse tumulto aí, nós tínhamos muita confusão. Eu acho que tem muita gente maldosa na política que fala assim... Você ficou desanimado. Veja bem, se a política é uma forma sublime de fazer a caridade, então eu não posso começar ela puxando o tapete dos outros. Você concorda comigo? Concordo. Eu não posso. Eu já estou sendo contra exatamente. Tá, mas e aí? Né? Mas o que aconteceu? Eu perdi o foco, desanimei. Parei a campanha na sexta-feira. Na véspera? Na véspera. Sábado você não fez campanha? Não fiz sábado nem domingo. Você não foi na carreata? Nada. Fez nada? Não fiz mais nada.
Mas você queria perder? É como eu estou dizendo. Eu desanimei. Coisa que não vai acontecer agora. E você perdeu por 4 votos. Por 4 votos. Mas, veja bem. Não, vou repetir a pergunta. Você imaginava que ganhava aquela eleição ou perdia? Como é que é? Você imaginava que ganhava ou perdia em 2020? Em 2020, eu estava bem. As pessoas até me diziam que eu estava bem. Alguma coisa na minha mente até me tranquilizava. Mas esse lado de eu estar decepcionado me tirou o foco. Você perdeu por isso? Me tirou o foco. A minha esposa, ela insiste em dizer, Jerônimo, era da vontade de Deus que você não estivesse lá. Eu me apego a essa palavra dela. Agora você quer ganhar. Tecnicamente falando, na minha avaliação, que cada um é que sabe do seu comportamento, na minha avaliação, fui eu mesmo que permiti que isso acontecesse. Agora você quer ganhar. Agora eu quero ganhar e vou ganhar. E eu vou ganhar a eleição. Confiante. Eu vou ganhar a eleição. Entendi. Entendeu ou não? Maravilha. Em nome de Jesus e com a ajuda de todo mundo. De muita gente, Entendi. inclusive. Então você tá animado, né? Tô animado. E na última eleição você era presidente do PSB, né? Foi presidente do PSB. Aí tinha muita parte burocrática, né? Foi muito difícil. Que loucura, né? Você ia me fazer uma pergunta, eu não sei de... O quê? Teve uma pergunta que você ia fazer? Não, eu ia fazer agora sim, vou fazer. Sim. Vamos lá, candidato. Você fica de primeiro suplente, Uhum. vira secretário do prefeito Eliene. Certo. Como é que foi esse convite para ser secretário? Fala dos bastidores que você foi o último a ser escolhido. Me falaram isso, não sei se é verdade. Você A foi política é cheia de bastidores, né? Você foi o último ou não? Se a gente fosse contar tudo que a gente escuta nos bastidores, meu Deus do céu. Você foi o último ou não? Eu fui o último A ser convidado? a ser Foi na convidado. véspera, não foi? Eu não Fui o vou. último. Depois de um bocado da gente conversar, uma insistência, né? Eu não sei o que levou a isso. Assistência sua ou dela? É minha. Tive que insistir, né? Você insistia em ser secretário? Insisti em fazer parte do time, não em ser secretário, né? E aí até que... No começo ali ela não queria? Eu não digo que ela não queria. É que tem que acomodar um monte de partido. Eu não digo que ela não queria. Eu digo o seguinte, que como você é primeiro suplente e presidente do partido, na minha perdeu por 4 votos. E perdeu por 4 votos, na minha avaliação, a primeira pessoa que deve receber uma ligação do prefeito eleito é você. Entendo. Entendeu ou não? Claro que entendo. E não ficar 2 semanas praticamente tentando falar com a pessoa. Então, dada essa circunstância, logicamente que me passou pela cabeça que eu não iria fazer parte O do staff time. estava todo fechado. E Né? já estava sendo anunciado o Não, nome não dos... anunciou nada, anunciou no dia. Não, nós já sabíamos quem era escolhido. Ah, vocês do A gente partido. por ali já estava sabendo que fulano era escolhido, Bertano era escolhido. Ah, tá, nada Era isso, publicado. Nada publicado. Tá. E eu ali, né, nos bastidores. Então, realmente, me passou pela cabeça que eu não iria fazer Aí você parte. foi conversar com ela. E depois de 2 semanas é que eu consegui ir na casa dela, né? Marquei um encontro e a gente conversou e levou mais alguns dias para que ela concretizasse realmente o meu nome para a Secretaria de Planejamento. Uma pergunta que me veio agora. Se você ganhasse a eleição, o Francis ganhar, você vira secretário se ele te chamar para alguma pasta ou não? Você deixa o mandato por um tempo? É uma coisa de se pensar, né? Você pensaria- Não parei ainda para... Você não descarta. Não descarto. Qual secretaria você acha que é mais puder sua somar, cara? Qual secretaria que é mais sua cara, você acha? Olha, eu tenho no meu pensamento um desejo de um dia assumir a Secretaria de Saúde. Eu penso que a saúde ela precisa de ser tratada de uma forma mais humanizada. Mas isso aí você tem que resolver agora, se o Francis ganhar, que ele fala, né? Que quem vai tocar é o Dr. Vicente, né? Mas a gente tá aí pro time, para somar no time. Quem sabe né? o Dr. Vicente não vira secretário. Não sei se ele vai virar secretário, não sei como é que vai ser. Se o Francis ganhar, né? Eu olho com o conhecimento que eu tenho hoje que nós não temos problema de dinheiro nesse país. Problema de gestão. É problema de gestão. O Brasil não tem problema de dinheiro. Tá, mas continuando a pergunta. Ok. O senhor ficou 1 ano de secretário da prefeita Eliene, Aham. depois você virou coordenador, ela enxugou a máquina, né? Uniu algumas secretarias. Exato. E te colocou de coordenador. Você ficou chateado? Ô Thomas, Pra quem não você me entendeu- perguntou... Minutinho, pra quem não entendeu a minha pergunta, o coordenador é abaixo do secretário. Exato. Então, teoricamente, você foi rebaixado. Mas eu acredito que todo mundo tenha Não, entendido. não, mas o povo não entende. Muita gente não sabe o que eu tô falando. Você me fez uma pergunta se eu sou bom para trabalhar em equipe. Certo. Lembra? Então, eu sou bom para trabalhar em equipe. Se a equipe estiver precisando de mim para varrer o chão, eu vou varrer o chão. Se eu for para ajudar a equipe. Se for para fazer a equipe ganhar. Agora, a equipe precisa ser equipe. Porque, infelizmente, muitas vezes você acaba sendo apenas aquela pessoa que as pessoas Usa. abusam da sua bondade. Não, tá, mas você não respondeu, candidato. Certo ou não?
Então, naquela ocasião, não é questão de ficar chateado. É questão de justiça. Eu achei injusto Com você. e errado a conduta. Pelo seguinte, nós tivemos uma greve na gestão da prefeita, Da educação, né? da educação. Todas as coisas que acontecem na prefeitura, o poder de decisão é do prefeito, Claro. não é do secretário. Claro, ué. Você está me entendendo, né? Uhum, tô. Portanto, se o prefeito falar assim, eu não tenho índice para pagar o servidor, por que não tem um índice? Quem é que fez o índice chegar naquele ponto? Foi o secretário? O que você me fala? Não, É o secretário que contrata? não, claro que não. É o secretário que cria um monte de cargo? Não. Não. Portanto, a responsabilidade, independente de quem que seja o prefeito, mas a responsabilidade de bater, do ponteiro ficar batendo no índice e não ter índice para dar o reajuste do servidor, é do prefeito, mano. Tá, tudo bem, entendi. Você tá me entendendo? Tá, vamos descascar com isso. E quando chegou naquela situação, precisou de alguém para fazer análise daquilo tudo. E eu fui uma das pessoas que tomei frente para ajudar na formação Secretário de planejamento, lógico. daquilo lá. Uhum. E eu apresentei os números tanto para a prefeita, naquela ocasião, Tanto pros grevistas. para os professores que estavam lá Grevistas. presentes, para os grevistas. Eu apresentei aquilo ali. Tive auxílio, obviamente, dos Equipe outros colegas técnica. secretários. Equipe técnica né? Todo também. mundo participou. E também a equipe técnica. Mas, da secretaria. praticamente, eu fui o cara que mais fiz o uso da fala naquela ocasião. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, ela me chama e me fala que vai ter que tomar aquelas medidas que eu realmente apresentei. E um dos caras que aceitou, né, Ser rebaixado. ser rebaixado fui eu. Então, eu fui um parceiro porque eu assumi. Não, tudo bem. Eu não concordei na hora. Disse para ela, olha, eu acho que não é o correto. Né? Eu acho que não é o certo. Logo eu, né? Mas tudo bem. Eu sou equipe, lembra que Mas você falou? teve vários, né, que foram enxugados, né? Não, foi só eu e o Cristiano. Somente eu e o O Cristiano. Cristiano virou coordenador. Virou coordenador e algum tempo depois ele voltou a ser secretário. E aí eu fiquei, então, como coordenador do Programa de Regularização Fundiária, REURB. É uma pasta muito interessante. Uma pasta interessante, fiz um trabalho bacana lá também, né? Aí ficou sem secretário. E o secretário de Planejamento Acumulando. ficou acumulando lá com, se eu não me engano, o Arnaldo. Se não me falha a memória. Aí depois ela recriou com o Leandro, depois. Aí depois ela Recriou com o Leandro. colocou lá com o Leandro. Agora, Mas você achou uma injustiça? eu acho que não foi o correto, não foi a decisão correta. Na minha visão, não. Ainda se tratando da pessoa Sim. que era parceiro, que ela não era do PSB, ela veio pro PSB, né? Eu que era do PSB. Então eu acho que ajudou e tudo mais, eu acho que a atitude poderia ter sido diferente. Aí o Domingos termina o segundo mandato de presidente da Câmara, ele vira secretário de Agricultura e você vira vereador por 1 ano quase. Exatamente. Graças à prefeita Eliane, concordamos? Não. Não? Por quê? Quando eu fui chamado, o Domingos me ligou, e eu estava na coordenação do programa de regularização fundiária. Foi em janeiro, logo que ele terminou o mandato dele. Exatamente. Ele me chamou e ele tinha uma situação particular. Ele queria assumir a secretaria. Não, ele tinha uma situação particular. entendi. O que ele queria, eu não sei. Mas ele tinha uma situação particular. Não foi um favor que ele me fez e nem um acordo que nós tínhamos. Porque eu sempre deixei claro que eu não queria assumir a Câmara Municipal. Tá, ele te chamou... Então, quando ele me chamou a primeira Conversaram, vez, eu disse não. Eu neguei para ele. Eu disse que eu não queria. Aí assumiu outro suplente. E assumiria outra pessoa, não queria. Foi então que eles me chamaram lá na sala da prefeita e a prefeita falou, assume. Ele vai te dar por 1 ano. Né? Então, por 1 ano eu assumo. Aí você ficaria de coordenador, entendi. Você continuaria de coordenador. Continuaria coordenador. Foi, mas por 1 ano eu assumo. Aí Porque aí dá pra fazer um trabalho legal, né? Exatamente. Quando ele esclareceu, não, Jerônimo, vai ser por 1 ano. Você pode ficar lá. Eu falei outra coisa. Eu sou um cara que eu gosto de ser independente. Sou um vereador que gosta de ser independente. Não gosto de ficar sendo manipulado. Porque eu sou suplente, não vou ter voz ativa. Né? Então, nesse 1 ano que eu trabalhei... Você ficou 1 ano lá. Fiquei 1 ano e trabalhei como vereador mesmo. Tenho que ser honesto nesse ponto. A prefeita nunca interferiu em nada no meu 1 ano de trabalho, ou quis opinar ou algo semelhante. Isso foi uma coisa que te ajudou, né? Foi uma coisa boa pra você. Ajudou porque eu também sou parceiro, né? Sim. Eu ajudei também. E por que agora você não tá com a Eliane? Essa é a pergunta derradeira. A pergunta derradeira, então ainda vai ter mais uma ainda. Não, essa é a pergunta. Simples, eu tô em outro partido, né? Como eu disse, ela é do PSB e eu
analisei as propostas e o partido, e eu penso que o PL é o partido Você é um que cara me de direita. representa, que eu sou um partido, Um cara de direita. um político De direita. que olha a política com os princípios cristãos, e hoje eu me aparelho mais com a questão da direita, então Você acha que você foi... é por essa Porque razão. eles alegam isso, o pessoal que é contra, que todo lugar tem contra, né? Você Aham. não foi ingrato com ela. Ingrato? É. Olha, Foi secretário, coordenou, reorbo, não foi tem nada de vereador. ingratidão. Nem da minha parte, nem da parte dela. Esse negócio de ingratidão aí tem é bobagem. Muita gente fica preso a essas coisinhas na política, é bobagem isso aí. Entendi. A gente fez o que tinha que ser feito. Entendi. Essa Entendeu, eleição você não? vai ganhar essa eleição. Independente de eu concordar com a Não, claro. atitude ou não, com Claro. isso, aquilo, cada um Tá. faz o que tem que Essa eleição você vai ganhar. E essa eleição eu vou ganhar, Certo. com certeza, não tenho Candidato, dúvida. pra mim ter esclarecido, pra gente não fazer um programa tão longo, as pessoas não gostam de assistir um programa muito longo, a gente vai pro bate-bola, mas se você quiser falar alguma coisa, o tempo é seu. Quer falar mais alguma coisa? Claro. Quer dar um intervalo? Não, vamos bom. tocar, né? Pode falar. Em primeiro lugar, eu agradeço sempre a Deus de todas as coisas. As pessoas confundem aquela pessoa que vai muito à igreja e participa muito como se fossem pessoas perfeitas, sem seus defeitos, sem seus erros. Ao contrário, são pessoas que estão no caminho, na busca de melhorarem cada vez mais. Mas uma coisa nós precisamos ter, gratidão. Então eu agradeço muito a Deus, né? Eu agradeço a Deus pela minha família que eu tenho. Eu tenho uma família maravilhosa. Não poderia ser diferente, né? Filhos, agora noras, netos, netas. Então, uma família completa, abençoada. Amigos, eu tenho aos montes, né? Em nome do Christian, que está aqui desde 2009, 10, mais ou menos, que a gente tem essa amizade. Eu agradeço a todos os meus amigos, que são inúmeros. Eu nem sei se eu conseguiria contar tantos que são, né? Quero continuar na política por uma questão de continuar servindo e acreditar que Cáceres merece cada vez mais políticos que sejam comprometidos. E eu sou um cara comprometido com tudo aquilo que eu faço, que eu me proponho a fazer. Eu não sou uma pessoa que começa a fazer uma coisa e não quer mais fazer. Não, eu quero e eu vou fazer bem feito. Então as pessoas podem confiar, elas sabem que elas podem confiar. E outra coisa, a minha proposta política é uma política boa, uma política acolhedora, uma política que realmente cuida do ser humano. Entendeu? Entendi. Uma política voltada para a vida mesmo. Eu vou entrevistar aqui em outubro e novembro os vereadores que ganharem a eleição. E um deles vai ser Volta eu. aqui. A primeira semana deve vir o prefeito ou prefeita que ganhar, depois o vice, depois os vereadores, na hora que você volte aqui. Outra coisa que eu quero falar, Thomas, aqui eu mando um recado para todos que militam na política. Pode falar. A inimizade na política é bobagem, entendeu? A gente pode ter debates de ideias, confronto de ideias. Isso é natural que se tenha. Não tem como ser diferente. Não contra as pessoas, né? Exato. Nós não podemos brigar ou fazer inimizades. A vida é muito curta, né? Você briga com o cara hoje, faz a desgraça na vida daquela pessoa, detona com a família dela, aí amanhã tá lá alguém no caixão, aí você tá chorando. Então a política não precisa disso. A política precisa de pessoas boas. Veja bem o que eu falei no início. A política é a forma mais sublime de se fazer a caridade, inclusive para o seu inimigo. Verdade. Como disse Jesus, olha, amai uns aos outros, inclusive os seus inimigos. Então não é fácil, é uma tarefa difícil, e uma das coisas que eu quero é continuar contribuindo nesse contexto na política. Tá certo. Candidato, vamos pro bate-bola. Manda Nosso brasa. último recado. Manda brasa. Vamos lá. Candidato, primeiro quadro. Que nota você dá pro presidente Bolsonaro? 0 a 10. 10. 10. 10. Só um pouquinho. 10. 10. Mas por que tem que ter essas notas aí? O que é que você... Mas eu faço isso todo mundo. Então foi perfeito. 10 é perfeito, né? A perfeição é algo que só de Deus. E o 10 não é o número perfeito, né? É o 3 que é o nome da perfeição. O 3? Santíssima Trindade. Ah, entendi. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. Presidente Lula. Nota 1. 1. Uhum. Eu queria fazer uma colocação em relação. Depois você faz só pra gente ok. seguir o quadro Perfeito. certinho. Tá bom? Uhum.
Michel Temer. Michel Temer. Cara, até difícil, né? Vou dar 1 pra ele também. É. Dilma Rousseff. Rapaz do céu. Dilma Rousseff, nota 2. 2 melhor que o Lula. É porque eu tô analisando o Lula agora, tá? Sim. O Lula 1 foi melhor. Foi melhor, claro. O Lula 1 se diria quanto? Eu votei no Lula 1, inclusive. É isso que você ia falar. Exatamente. O Lula 1 se diria o quê? Eu não consigo dar uma nota pra ele, pro Lula 1, mas eu posso só colocar, fazer essa ponderação aí. Tá. O último presidente, Fernando Henrique Cardoso. Muito jovem pra dar nota pra ele. Se você não consegue dar, entendo. Mauro Mendes. Mauro Mendes, eu dou uma nota 9. 9. 9. Pedro Taques. Puxa vida, aí você me quebra. É 0. 0. É 0. Silval. 0. 0. 0. Eliane. Nota do governo Eliane. É. Um 5. 5. É. Francis. Francis? É um 10. 10. É. Bom, você falou que eu posso falar depois só, né? Depois a gente vai Ok. falando. Pro quadro ficar certinho, entendeu? O corte. Túlio Fontes. Tudo fonte é 0. 0. 0. Lembra do governo do Ricardo? Não. Não. Não lembro. Acabei de opinar. Não. Dr. Leonardo. Esse você conhece. Leonardo, ele no primeiro mandato, né, como deputado estadual, sinceramente, cara, sinto muito, hein? Uma pessoa muito boníssima. Mas, e eu sei que é difícil, né? Mas ele estava na época com o Pedro Táxi e apoiou bastante o Pedro Táxi na época. E eu, É líder pelo táxi? líder Pedro Vice-líder, eu Táxi, acho. né? E a gente teve muita dificuldade aqui, inclusive na época a paralisação da saúde ele estava presente, então acho que as urnas falou isso aí, né? Tanto é que ele, Caiu. enfim, caiu bastante a votação dele, apesar de ter conseguido ir a eleição. Eu acho que eu daria um 6 para ele. 6. Ele aumentou a votação dele, né? É. De estadual federal. Não, para federal, né? Mas aqui em Cáceres ele perdeu, né? Caiu muito aqui. sim. Caiu metade. 6. 6. Pedro Henrique você não lembra também. Pedro Henry? Aham. Mano, prefiro não opinar. Pra não opinar? É. Tudo bem. Porque Ok. aí tem um agravante, né? Acho que eu prefiro largar pra lá. Não, tudo bem, não quer falar. É? Fica à vontade, você quer falar ou não? Acho que não. Tudo bem. Não tem necessidade, né, de avaliar ele. Tá Tem bom. os amantes dele aí, então cada um com Tá, então não quer seu falar. político. Tranquilo, não quer falar. Não, Tá bom. tá tranquilo. Candidato, Eu não vejo porquê, entendeu? tudo bem. Não vai tranquilo. acrescentar O tempo é seu. Eu vou te dar 2 opções, você escolhe uma. Não, primeiro, você ficou curioso porque 10 do Francis e 5 da Eliane? Isso, pode falar. Tá. 10 do Francis pelo seguinte, isso nós temos que entender, e eu e todo mundo, não é uma questão só porque eu estou apoiando ele nesse momento. Pode falar. Mas é 10 porque você pega uma prefeitura Uhum. completamente falida. Falida, não tem outro nome. Certo. Uma prefeitura que não tinha certidão negativa para receber recurso. Uhum. Uma prefeitura que não dava conta de pagar salários. Uhum. Estrutura 0, 0, 0. Falida. E você consegue, em 8 anos, equilibrar tudo isso e criar uma visão diferenciada. Então, eu não tenho como não dar 10. Você acha que ele foi muito bom? Eu acho que ele foi muito bom. Não é eu que digo, né? Ele foi avaliado como um dos melhores prefeitos do estado de Mato Grosso. Ele concedeu, inclusive, se não me engano, nota A+, na Secretaria de Tesouro Nacional.
Eu teria que ver essa informação certinho, mas eu acho que para a Prefeitura de Cáceres, o que é para um gestor algo bastante positivo. Não, tudo Você bem. está me entendendo? Então Então, diria isso, pela situação que ele pegou, E entende? veja bem, eu não era apoiador dele. Você não votou no candidato dele que eu posso Eu votou na Eliane. eu votei na Eliane, eu votei no Adriano Silva. Mas você tem que ser justo. Eu tenho que ser justo, as coisas precisam ser assim, né? Tá bom. Agora, a questão dos 5 da prefeita não tem nada a ver apenas com a pessoa dela. Pelo contrário, falando de política, a caridade Fica tranquilo, forma a Fernando. pessoa. Eu estou dizendo de gestão, o modo de gerir. Estamos falando de política. Sempre aqui vou falar de política. O modo de gerir. Agora, não a questão de obras, mas o modo de gerir, eu acho que é isso aí. Certo. Candidato. Ou talvez aumentaria aí por uns 7, mais ou menos, entendeu? Deixa eu te falar. Ah, não, mas já deu 6, pô. Dei 5, pô. 5, perdão. Exato. Eu que aumentei sem querer. Eu quero te falar uma coisa aqui. Eu vou te dar 2 opções, você escolhe uma. Tudo que eu falar, você vai falar Francis, né? Não tem ninguém melhor que Francis em Cáceres pra você. Não, como assim? Como que você fala? Eu vou te dar 2 opções. Eu vou te falar. Você votaria fulano ou fulano pra prefeito? Você sempre vai falar Francis. Ué. Pode ser que sim. Você não falaria Francis só se eu falasse Francis ou Jerônimo. Certo? Vamos lá. Você vota pra prefeito de Cáceres, Sérgio ou Eliane? Sérgio ou Eliane? Se tivesse só os 2. Na atual conjuntura? Claro. Eliane. Eliane. Eliane ou Dr. Leonardo? Na atual conjuntura? Sempre. Eliane. Eliane. Ainda. Sérgio ou Leonardo? Se o Sérgio tivesse atrelado com o PT, ele não teria meu voto Nunca. em nenhuma ocasião. Tá, Então, o eu Sérgio votaria sem o PT. Aí eu talvez votaria no Sérgio. Sérgio ou James Cabral? Sérgio. Sérgio. Uhum. Leonardo ou Túlio Fontes? Leonardo. Sérgio ou Túlio Fontes? Não, Túlio Fontes eu não voto nunca mais, já votei 2 vezes nele. Túlio Fontes e James Cabral? Não, pô, puxa, aí você me quebrou no meio, porque eu não queria votar nenhum dos dois. Você não vota nenhum Não dos dois? votaria nenhum dos dois. Não vota nenhum dos dois? Não, porque o James é uma pessoa excelente. Não, estamos falando de política. Mas como ele está no partido que ele está, eu não eu votaria. sempre falo aqui nós estamos falando de política. As pessoas Não, são então, eu não diferentes. votaria por conta separo bem. do partido que ele está, que ele é, eu não votaria. Entendi. E aí o Túlio eu não votaria porque eu não votaria mais. Entendi. Você vota para prefeito de Cáceres, Francis ou Vicente? Francis. Daqui ainda 4 Francis. anos eles disputarem, Francis. Aí já vai depender do cenário, porque o Vicente está conquistando muito, hein? Entendi. É Certo. um nome bom. Certo. A presidente, você vota Tarcísio de Freitas ou Bolsonaro? Se os dois saírem juntos, eu acho que hoje, na atual conjuntura, provavelmente eu votaria no Tarcísio. Tarcísio ou Pablo Marçal? Não, Tarcísio. Bolsonaro ou Pablo Marçal? Bolsonaro. Lula ou Dilma? Nenhum dos dois. Você até riu aí. Nem os dois? Nenhum dos dois. Entendi. Lula ou Michel Temer? Nenhum dos dois. Nem os dois. Nenhum dos dois. Entendi. Nenhum dos dois. Eu acho que são nomes que já deveriam se afastar já. Entendi. Aposentar. Pendurar a chuteira, queimar o meião, jogar tudo fora. Entendi. Candidato, para as pessoas conhecerem você na intimidade, Jerônimo Gonçalves, qual é o filme da sua vida? O principal filme, Dança com Lobos. Dança com Lobos? É. Qual que é o gênero dele? É ação, suspense, Não, é um... romance? Não é nenhum... É um tipo um drama, né? Drama? É. Dança com Lobos, nunca ouvi Dança falar. com depois eu vou Lobos. É antigo. ler. Um livro, Tem tantos, mas eu queria... É Vidas Secas. Vidas Secas? Vidas Secas. Quem escreveu, sabe? É. É o primeiro livro que eu li na minha vida e eu podia ter lembrar o nome. Graciliano. Graciliano Ramos, exatamente. Uma música. Ando devagar porque já tive pressa Tocando em e leve frente. esse sorriso. Isso é uma poesia, né? Tocando em frente. É preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Um ídolo Ídolo, eu não tenho ídolo, a não ser Jesus. Nenhum? Não. da história? Não. Não Tem nenhum. pessoas que eu admiro, mas ídolo eu não tenho nenhum. Nenhum. Não. Mas quem que você mais admira, você diria? Alguém famoso? Não. Papa João Paulo II. Uhum. Tá, papa. Um medo. Um medo de meus filhos, minha mulher não me amar. É? Filho, mulher não amar.
mulher. Se é que eu tenho esse medo, né? Tá. Um sonho. Um sonho. Não sou um cara que tem muitos sonhos, não. Não tem? Não, eu sou um Conhecer cara... algum Não, lugar? não. Meu sonho é... Não, sabe, meu sonho... Me pegou sem apertar agora, que eu não lido muito com esse negócio de sonho, não. Eu quero ter uma vida sempre tranquila. Então, o meu sonho é ter minha família sempre abençoada. Os meus sempre A abençoados. conhecer algum lugar? Feliz. Comprar alguma coisa, você não tem vontade? Não. Não? Mas tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, eu tenho, né? Então, o que eu sonho é Tem ter uma vaidade, assim. vaidade. É. Fica mais bonito, mas isso aí não vai acontecer, né? Você implantaria cabelo? Cabelo, Não, não. não implantaria não? Não. Entendi. Tem nada disso, não. O sonho você não tem, tá. Eu gosto muito, sabe do quê? Talvez um grande sonho que eu tenho é trazer aqui em Cáceres, no mesmo dia, Eugênio Jorge, Nelsinho Correia, Dunga, no mesmo dia. Fazer um grande evento religioso. Eu não sei nem quem são as pessoas. Os cantores? São cantores católicos. Tá. Candidato, quem foi o melhor presidente do Brasil da história? Ô Thomas, eu vou falar de Fernando Henrique para cá. Vai falar Bolsonaro. Apesar do Fernando Henrique, eu ser ainda jovem, não analisar nada, mas para mim, obviamente, é Bolsonaro. Melhor governador? Mauro Mendes. Melhor prefeito? Francis Mares. Candidato, 12 temas se você é a favor ou contra. É só isso. Ok. O senhor é contra ou a favor o aborto? Eu sou contra. Contra o aborto. Contra o aborto. Certo. O senhor é contra ou a favor o casamento homoafetivo? Naqueles casos que a lei... Casamento civil, claro. Sim, naqueles casos que a lei já contempla, ok. Agora, particularmente, eu sou contra. É contra. Uhum. Tá, jóia, então. Tá, contra. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Sou contra. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Sou contra. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Sou contra. Contra? Contra. O senhor é contra ou a favor da prisão perpétua? A prisão perpétua, eu sou a favor. A favor? Prisão perpétua é uma questão diferenciada, né? Senhor, Não estamos falando de pena de morte, né? O senhor é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Eu sou a favor. A favor? Para quantos anos? Não sei distinguir a idade, mas eu acho que é um tema a ser pensado, repensado. Você diria a favor, então. O senhor é contra ou a favor cota racial? Eu acho que não é uma questão de ser contra. Eu tenho que responder se eu sou contra ou a favor só. Você é contra ou a favor? Não, eu acredito que elas ainda são necessárias. A favor. A favor. A racial, a da pele, da cor da pele. Tá. É uma pauta bem de esquerda, interessante. Mas veja bem, nós não podemos negar o fato que existe discriminação em situações. A dívida histórica. Então nós precisamos de corrigir essas questões. O senhor é contra ou a favor cota social? Ainda sou a favor. O senhor é contra ou a favor taxar a igreja? Taxar a igreja? Você me aperta sem abraçar, hein? A igreja tem imunidade tributária, não paga. Tem imunidade tributária. E você sabe que a igreja tem porque ela presta um serviço social relevante para o Estado, né? Para as pessoas. Então, eu continuo contra a taxação. Contra a taxação. O senhor é contra ou a favor pessoas ricas pagarem mensalidade de faculdade pública? Mas ela é pública. Não, mas nos Estados Unidos tem esses modelos, você é contra. Mas eu acho que se ela é pública, ela é pública. É igual você dizer que o cara não pode ser atendido na UPA porque ele é milionário. Seria comparável, né? Ok, deixa eu falar dos meus patrocinadores e você dá seu último recado. Mandar um abraço pro pessoal aí da nosso novo, que já agora voltou a ser parceiro, na verdade, né? Quem quer? Ou não, o pessoal da Espetaria Terra do Fogo, pro Guilherme, pro Felipe Cacheta, pro Guilherme Guedes, meu parceiro. Mandar um abraço pro Marcos da RM Informática, pro Elder Félix da Toda Linda
loja de roupas. Para Nathalie Nespoli, da Infinite Story. Para o Jane Carvalho e o Beto Produções, da Espaço Baby. Para o Helios, que faz camiseta, as camisetas do Canelas Podcast que eu uso. Para a Triagro Seguradora, do meu parceiro Wagner, do meu parceiro Luquinhas. Ao Tiãozinho da Real Festa. Mandar um abraço pro Alessandra, do Hotel Porto Belo. Alessandra Castilho, do Hotel Porto Belo. Já falei anteriormente da Triagro, do Tiãozinho da Real Festa. Ao Flávio, do restaurante Orisoba. Orisoba. Ao professor Flávio, que dá aula de Química, Física e Biologia. Ao Gold Automóveis, do meu parceiro João Renato. A Tato Embalagem, da Carol e do Tato Giraldelli. Ao Lava Jato Top, ali na Praça Duque de Caxias. A Ivone e a toda a equipe, a Irene, da Casa São Paulo. Ao Alexander Deus que não, Auto Center. A toda a equipe do Palácio das Tintas. A Daiane, do Salão Adele Beauty Center, melhor centro de beleza da cidade. E pro Edinho, da Espetaria Boi na Brasa. Muito bem, Candidato, Edinho é gente boa. torcendo por você, que você ganhe essa eleição. Você acha que o PL faz 3 ou 4? Nós estamos trabalhando para eleger 4 vereadores. Você acredita que Francis ganha a eleição? Acredito. Entendi. Eu acredito. Tá certo. Obrigado, foi bom demais. Gostei demais. Se você ganhar, você volta. Eu volto, Tá. com certeza. E eu quero frisar mais uma vez, para finalizar. Não, mas eu vou abrir a câmera para você. Ok. Tá. Então, para finalizar, à minha direita, se despeça do povo de Cáceres. E eu tenho que te lembrar, eu acho, mas você tem que falar o seu número. Primeiramente, agradecer ao Thomas Canelas, que há algum tempo me convida para estar aqui no seu podcast. E hoje estamos cumprindo com essa nossa palavra aí. Agradecer a você que vai nos assistir, agradecer também a Deus e dizer que se você tiver alguma dúvida a respeito do que nós falamos, que você possa também estar nos procurando, né? Nós somos pessoas acessíveis, de fácil acesso, de fácil conversa, é só você nos procurar. É um programa que vai ao ar, se não me engano, e vai ficar no YouTube, né? Você pode estar assistindo É para a vida inteira. para a vida inteira, você pode estar assistindo em outras vezes. E dizer também que todas as pessoas, elas são passíveis de acertos e erros. E que todas as pessoas merecem oportunidades. Então nós temos que lutar para que a sociedade seja uma sociedade cada vez mais justa, né? A fim de que diminua exatamente essa distância que nós temos na nossa sociedade. Mas para isso nós temos que ter políticas públicas de qualidade que priorize a geração de emprego e renda, sobretudo no nosso município, que é um município que todo mundo diz que é um município pobre, mas eu acredito que é possível nós sairmos da situação que nós estamos, e tendo vereadores que participam da vida da comunidade, tendo vereadores que realmente tenham compromisso com as coisas públicas, com certeza nós vamos chegar lá. Eu acredito em Cáceres, eu acredito na pessoa humana, eu acredito em você e eu acredito em todos nós. O meu número é o 22122 para vereador, e o nosso prefeito é o Francis Mares da Cometa e o Dr. Vicente Palmiro. Vamos juntos para que Cáceres possa continuar a desenvolver. Parabéns, amigo. Obrigado. Boa sorte para você. Obrigadão você também. Valeu, gente.